Vamos apresentar o nosso pastor? Vamos. Pastorzão Rodrigo Santana. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado pelo carinho, pastor. Obrigado por ter aceitado esse convite. O senhor sabe que eu sei que é meio heresia, mas eu sou fã do senhor, né? E pode falar que é fã? Pode. Não pode, né? Admirar. É chato. Não pode adorá-lo. Adorá-lo é outra coisa. Mas eu compartilho a maioria das coisas aí. Gente da melhor qualidade. E simples, né? Um cara simples. Simples. Tá nas congregações de amigos, né? Como falou agora há pouco lá do nosso pastorzão Jefferson, lá do Radical. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez. Terceira vez aqui com a gente. Obrigado mesmo. Deus abençoe. A honra é minha. Eu que agradeço aí todo o carinho, né, mais uma vez estar com vocês, ter a oportunidade da gente fazer exposição da palavra, falar sobre assuntos que edificam, né? Porque aqui acaba sendo uma ferramenta que vai alcançar muitas pessoas e eu me sinto privilegiado de estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? E é sempre muito bom ver o crescimento desse projeto podcast Apocalipse 210. Obrigado pelo carinho mesmo. O senhor sempre edifica aí nosso podcast. Fala aí, Berlim. Vamos falar do nosso patrocinador? Agora mandou? Tive que fazer a arte, né? Não, tu que fez? Vê se ficou bom, ó. Aí. Tirou onda. Olha aí. Tirou onda. Parabéns. Semear agora é G-Link, Marcão. G-Link, mudou. G-Link, planos a partir de R$ 79,90, isso mesmo, R$ 79,90 para a melhor internet de fibra da sua região, beleza? 21 3900 0406. É muito importante lembrar que a Semear agora G-Link tá conosco desde o primeiro episódio e a gente é muito grato, né, Marcão? É verdade. Primeiro episódio eles estavam com a gente, patrocinando a gente aqui. Só vai sair se quiser, Varão. É desse jeito, Varão. Fica à vontade. Mas se cair um Guaracup também fica ruim, não, hein? Não. Ele é fechamento. É fechamento. Paulo e o Matheus, obrigado aí. Estão numa nova fase da empresa. Deus abençoe, prospere. Prosperando, graças a Deus. Deus é bom. A galera que fechou com a gente aí prosperou com força, né? É verdade. Foi bênção, né? É verdade. Foi bênção pros dois lados, isso é importante. Pastor Rodrigo Santana, obrigado. Começar os probleminhas. Você que tá ao vivo com a gente, compartilha com o máximo de pessoas se eu conseguir, tá bom? Baiano tava aqui, eu também tava compartilhando. Faça suas perguntas que vai ser direcionado pro pastor e pro pastor, porque o presbítero e o diácono... Eu nem apareço, irmão. Gente, tá igual o filme do Michael, né? Pô, muito bom o filme do Michael. Tu viu? Eu vi, gostei. Não é pecado, não? Não. Foi bem leve, sabia? É? Tava leve. Pelo menos o primeiro foi. Eu vi. Foi bacana demais. Emocionante, né? É um pedacinho da história que você vê por que o Michael Jackson era tão problemático, né, de cabeça, né? É verdade. A infância totalmente conturbada, irmão. Horrível. É um filme bacana, tá? Não é triste, não. O filme é bacana, né? Gostou? Eu gostei. Pode começar o podcast? Vamos trabalhar? Pastor, obrigado aí mais uma vez pelo carinho. Pastor. Vamos falar de bastante coisa aqui. O senhor liberou pra falar de tudo, é bom, hein? Tudo é bom. Tudo é tudo. Tudo é muita coisa. É isso aí. Mas a gente sempre começa com um problema atual, vamos dizer assim, né? Da pastora Helena Raquel. Ela soltou uma bomba aí que a gente já vem falando há bastante tempo aqui. A gente trouxe aqui a pastora... Qual o nome dela mesmo? Jane? Pastora Jane. Pastora Jane. Ela soltou um jargão. Um jargão aqui que a gente guarda até hoje. Pecado é pecado e crime é crime. Isso aí. Né? E as igrejas, graças a Deus, eu acho que agora estão sabendo separar o que é isso, né? Depois dessa palavra abençoadora da Helena Raquel, que tem uma voz poderosa na internet... Muita gente já vem falando, mas ela falou e deu uma repercussão grande. Eu queria saber da sua opinião do que ela falou aí, por favor. A pastora Helena Raquel é uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração, uma mulher de Deus, né? Uma voz profética que Deus levantou também para essa geração. Ela teve a oportunidade de fazer menção da palavra em um dos maiores congressos pentecostais do Brasil, né? Tendo em vista que a palavra que é lançada lá repercute não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? E ela falou de coisas, de um assunto que está implícito dentro da igreja, né? Não achei que ela forçou o sermão para fazer uma denúncia. Eu assisti a mensagem dela, ela foi aplicativa, ela fez a exposição do texto, não teve nenhum tipo de forçação, né? Só que ela fez uma aplicação baseado também no conhecimento de muita coisa que ela viu acontecendo na igreja. Sim. Eu faço parte dessa geração, eu prego desde os 11 anos de idade e desde os 3 anos minha mãe me leva para a igreja. Então, eu vi muita coisa acontecer dentro da igreja. E, de fato, de lá para cá,
a igreja ela vem quebrando alguns tabus, né? E esse tipo de posicionamento dela, com certeza é algo raro. Não é algo que a igreja, de forma comum, vem se manifestando publicamente, né? Eu já ouvi muito do que ela falou, e realmente é verdade, de pastores orientando oração em vez de denúncia. Agora, é claro que de um tempo para cá, esse tabu tem sido quebrado, a igreja tem batido, a igreja tem se posicionado. Então eu acho que a voz dela, de maneira profética, falando a respeito de algo implícito que às vezes acontece na igreja, é de suma importância para essa manifestação dentro da igreja, para que a igreja continue se manifestando contra, se posicionando contra, mostrando a verdade, não tolerando esse tipo de ação dentro da igreja, né? Não só a denúncia dela, você percebe também que antes o Silas Malafaia, ele vem se manifestando na igreja, falou isso a respeito de pessoas que trabalham com crianças, para que fosse levantado a toda a ficha criminal, se tem algum tipo de antecedente, né? Então a igreja, ela já vem combatendo isso já durante um tempo, não foi só Helena, Raquel que se posicionou, agora é um tabu que vem sendo quebrado, né? O que eu não acho legal, né, que aí é uma ponderação minha, é que infelizmente as pessoas fazem política com uma fala comunitária, uma fala que foi para dentro da igreja, uma fala para confronto à liderança, a pastores, para que pudessem se manifestar de maneira certa. E o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo política com a fala dela. Estão associando isso com um posicionamento feminista, uma política de esquerda, quando, na verdade, quem sofre esse tipo de coisa não é nem esquerda e nem direita, é o ser humano. E a gente precisa defender e colocar os pingos nos is e saber realmente separar aquilo que é certo do que é errado. E não defender um partido de esquerda, uma ideologia, ou ser de direita, mas realmente se colocar na posição certa, né? Sim. Tá bem polarizado esse negócio de política e tudo a gente leva para esse lado, né? O mais importante nessa fala dela aí é a percepção do que tá acontecendo, porque ela foi feliz, porque ela falou de pastor, falou de padre, paróquia, ela falou de bastante coisa, não foi especificamente uma coisa. Mas mais importante isso é a saúde da mulher, né, pastor? Exatamente. É a saúde da mulher. Exatamente. Fala um pouco aí, pastor presidente. O dono da igreja. O pastor Rodrigo, ele foi bem sábio nas suas colocações, cara. A gente tá vendo a polarização aí da política no Brasil, né? De uns anos para cá. E coisas que acontecem na igreja, que é da comunidade cristã, da nossa comunidade de fé, está saindo como forma de política, cara. E tem muito cuidado com isso, né? Eu defendo muito a igreja na política. Eu defendo, cara. A igreja, ela tem que entrar na política. Mas a política, ela não pode entrar na igreja, pastor. Não pode. Porque se a política entra na igreja, os nossos princípios se perdem, cara. E nós temos princípios, então a gente não está defendendo um homem, a gente tem um reino para defender aí, o reino eterno. Não é, a gente está defendendo um reino de homens, né? É o que Jesus falou lá para Pilatos, que o reino dele não era dessa terra. Então a gente vive nessa terra, cara, mas nós não pertencemos a ela. A gente precisa entender isso. E ficar defendendo essa briga de ideologia, essa briga política, cara, entrar na igreja, vai acabar também prejudicando a igreja. Já está prejudicando, né, pastor? Que forte é e isso assim, a gente precisa aprender também a separar alguns valores, porque a pastora Helena Raquel ali, ela estava como uma voz profética. E uma voz profética, ela denuncia. Exatamente. E as pessoas não sabem separar isso, né? Por exemplo, o que eu tenho visto muito na nossa geração, as pessoas identificam mensagens de confronto como indireta. Agora está mandando indireta, é uma opinião pessoal. E eu preciso aprender que a mensagem que me confronta, que tem uma aplicação bíblica, ela é para o meu alinhamento espiritual. Exatamente. E aquele que tem uma chamada profética, se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os profetas, a maioria deles do Antigo Testamento, eles sempre vieram com uma palavra de alinhamento.
é uma palavra de confronto. Total. Então, há uma diferença entre ser uma indireta para alguém, uma opinião pessoal para alguém, e uma voz profética, uma palavra de confronto, uma palavra baseada no que está escrito, para que haja um alinhamento dentro da igreja. Então, essa voz profética, ela não pode morrer. A Bíblia diz que pela ausência da profecia, o povo se corrompe. E o que é a profecia? É essa verdade aqui. E essa verdade, a todo tempo, a política, a sociedade, ela está tentando desqualificar a Bíblia. Manipular, né? Porque a verdade que tem aqui, ela impede da Babilônia, do mundo, continuar destruindo os valores, né? Então, é a palavra do Senhor que faz manter a harmonia, os valores, as coisas que edificam na nossa sociedade, né? Então, a todo tempo você vê o mundo tentando distorcer a palavra de Deus, né? Fazendo com que essa verdade não seja mais a verdade, mas seja apenas mais uma verdade, né? Então, essa verdade precisa ser dita, precisa ser pregada, para que haja transformação e mudança de vida nas pessoas. A voz profética, ela denuncia, sempre com base na palavra de Deus. Aleluia. O povo perece por falta de conhecimento, né? E a gente está acostumado com os profetas atuais, né, que não confrontam, né? Os profetas antigos eram até, né? Não, esse aqui não, pelo amor de Deus. Hoje a gente quer perto, mas a palavra profética é para confronto, para alinhamento, para voltar para o trilho, né? A palavra profética, ela tem esse poder de alinhar. Ela traz a pessoa que estava no caminho errado para o caminho certo. Ela confronta, né? Jesus, ele nunca falou aquilo que os discípulos queriam ouvir. É verdade. Né? Jesus sempre falou aquilo que seria necessário para levar esses homens à eternidade, né? Então, eu preciso entender essa diferença. Eu tenho me preocupado com isso. As pessoas, elas enxergam hoje a mensagem de confronto como uma indireta. Total. E, na verdade, a aplicação bíblica, ela é para alinhamento espiritual. Então, a palavra que a pastora Helena Raquel trouxe foi um confronto baseado numa aplicação da palavra de Deus. E que realmente tem acontecido. Sim. Tem pastores, tem líderes que às vezes se escondem por trás de uma religião para praticar o mal. E a igreja precisa denunciar. Exatamente. A igreja não concorda com isso, porque o evangelho não concorda com isso. Então eu acho que só é contra esse tipo de palavra pessoas que realmente têm alguma coisa escondida, pessoas que não concordam com o que a Bíblia está dizendo, porque todos nós que vivemos a palavra sabemos que isso é totalmente repudiado por ela. É verdade. O pastor falou sobre Jesus Cristo e me veio à memória Jeremias, cara. Acho que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram com essa questão de falsos profetas, cara. Por quê? Porque o cativeiro, ele tinha uma duração, ele tinha um certo tempo de duração, o cativeiro babilônico. E os profetas, né, os falsos profetas queriam dizer não, que aquilo ali ia passar. Então Deus, ele levanta Jeremias para dizer, não, Jeremias, fala para esse povo que não vai passar, eles vão ter que cumprir esse tempo determinado pela minha palavra. Ou seja, está sempre gente, vai se levantar no nosso meio gente para dizer que aquela palavra ali não era para ser pregada, irmão. Sim. Sempre, é bíblico. Verdade. Ou não, pastor? Isso aí. Mas eu vejo também como uma forma de carinho dela. Com certeza. Com a mulher e com quem está fazendo a coisa errada. Volta pro alinhamento. Né? Eu estou confrontando, estou expondo. Você sabe quem é você, então volta. Para de fazer o que fazia. Volta para os trilhos, volta para a palavra, volta para a verdade. É o que o pastor falou, ela estava falando para a nossa comunidade. Aí pegam é isso aí. Tira fora de contexto, joga lá para fora e bota política, bota... E as pessoas confundem também o que é amor, né? Porque amar não é você passar a mão em cima dos erros, né? Amar é você falar a verdade, né? Quando você ama alguém, você não quer que essa pessoa sofra. Então, você fala a verdade para que a verdade seja um remédio para que ela ande no caminho certo. Exatamente. Então, as pessoas acabam confundindo algumas coisas, e o próprio Jesus que se entregou por nós é o maior exemplo de amor, mas também é um exemplo de alguém que sempre se manifestou com a verdade, né? Dentro desse assunto aí da Helena Raquel, eu queria saber do Senhor. As suas pregações são pregações fortes, né? Pregações de repreensão, pregações fortes mesmo, eu gosto. O senhor já sofreu esse tipo de retaliação, principalmente no nosso meio, né? Tem pessoas que não concordam com a forma que o senhor prega. Já passou por essa situação? Quando eu era um pouco mais novo, eu até passava mais episódios
com cobranças, com constrangimentos. Depois que o ministério se consolidou, diminui um pouco, porque hoje as pessoas elas passam a respeitar um pouco mais a sua história, né? Então eu já passei, lá atrás eu passei muito, né? Só que a sociedade ela vive constantemente em mudanças, né? A sociedade ela vive mudando. E a palavra de Deus ela não muda. E quando a gente começa a trazer os valores e fazer esse papel de alinhamento, como eu volto a dizer, a voz profética, uma palavra que confronta, que fala que a pessoa precisa mudar numa sociedade que já está comum viver na Babilônia e trazer os valores da Babilônia para a igreja, você acaba caminhando um pouco sozinho, mas você entende que você está baseado na palavra de Deus. Então, assim, hoje não tantos ataques quanto antes, por causa da história que eu já construí, né? Mas volta e meia, com certeza, eu já passei momentos assim difíceis, pessoas que não gostam. Eu tive numa igreja pregando uma vez, né? Eu estava em cima do altar e eu preguei contra a bajulação. Eu falei de pastores que eram bajulados, falei com base bíblica, não foi uma opinião pessoal. Sim. E que quando as capas de profetas mentirosos começaram a cair, caíram de cima para baixo. E eu falei que Deus trata primeiro com o altar para depois tratar com as pessoas que estão embaixo, né, na igreja. E o pastor deu um grito no meu ouvido e falou assim: ó, para de pregar, aqui não prega esse tipo de mensagem, porque ele não gostou daquilo que ele ouviu, uma mensagem endereçada ao coração da liderança. E na verdade eu não falei que eram para os líderes, mas eu apliquei com base na palavra. E quem estava vivendo essas mordomias, que não queria perder a bajulação, que não queria perder o seu palácio, que não queria perder a glória, que queria continuar, porque tem muitas pessoas que sentam na cadeira de um púlpito como se fosse o seu trono. Eles são o rei da igreja. E você não pode confrontar, você não pode falar a verdade. Então, para eles, você é um inimigo. Se você chega e fala, você não vai voltar nunca mais. Mas como eu não tenho compromisso com o homem, eu sempre tive compromisso com Deus, eu sempre falei a verdade. Eu lembro de uma vez no ano de 2019, quando eu estava no meu escritório orando, e Deus disse assim para mim: olha, eu vou afiar a espada que vai sair da sua boca. E tem lugares que você vai uma vez e nunca mais vai voltar. E realmente isso aconteceu. Tem lugares que eu fiz inimigos. Não por causa da minha personalidade, mas por causa da mensagem que Deus me deu. E no tempo que a gente está vivendo, a gente pregar sobre assuntos que a política não concorda, assuntos polêmicos, você faz inimigos. Total. Você pregar contra a prática da homossexualidade, você pregar sobre esses assuntos assim que contra o aborto, contra alguns aspectos de leis morais, você vai gerar inimigos até mesmo dentro da igreja. Mas a verdade, ela tem um lado, né? Verdade. E a gente precisa falar aquilo que Jesus nos ensinou a falar. Verdade, com certeza, pastor. Isso aí. E pregar sempre em amor, né? Em amor. A nossa base de ré e fé é a Bíblia. E Jesus, né? Jesus em João 6,60 lá, né? Com aquele discurso duro, né? A galera meteu o pé depois né? E vocês? Ele chegou para os discípulos e falou: e vocês ficam comigo? Me dá um afago? Foi isso que ele falou? Não. E vocês também não vão embora, não? Né? É complicado. O púlpito, pastor, a gente sempre fala aqui que o púlpito tá meio... Como é que eu vou falar? Para não perder a graça, para não ser preso. Como é que é? Quando a gente confronta o púlpito, acontece esse tipo de coisa. Eu imagino qual seria a minha... O senhor estava falando, e se eu recebo um berro desse na orelha, eu acho que eu ainda não... Eu não sei qual seria a minha reação, não, mas queria saber do senhor qual foi a sua reação nesse momento. O senhor parou ou o senhor continuou? Eu tenho uma convicção que Deus me chamou para fazer isso. Eu também. Né? Meu Deus. Eu tenho uma convicção. Tanto que em 2019, Deus ele fala assim: olha, eu vou fazer algo por você que você não vai ficar preso na mão de homens. Você não vai depender disso. Porque existe um sistema hoje que alguns lugares acham que tem você na mão, você fala o que quer, você é só um produto, como um pregador. Eu não só prego a palavra nas igrejas, eu pastoreio igreja, eu cuido de gente. Então eu tenho autonomia para falar tanto como um itinerante que viajo pregando, né, falando da palavra de Deus, como também cuido de pessoas. Eu pastoreio uma igreja, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo.
Então, eu sempre entendi que Deus me chamou para falar isso. Ele me sustenta mediante a verdade que eu prego. Então, quando existem represálias, quando existe retaliação de pessoas que não gostam, automaticamente eu já espiritualizo a situação. Eu não vejo que foi o pastor que não gostou. Entendi. Eu vejo que o diabo, numa situação como essa, ele tentou calar aquilo que Deus colocou sobre o meu coração, né? Eu já fui pregar em lugares que as pessoas dão papel, querendo saber o sermão, querendo saber o que eu vou falar, quais são as aplicações, porque tem lugares que realmente tem uma preocupação e um nível de critério terrível, né? Eu até acho que realmente o pastor, para levar alguém no altar, ele tem que ser criterioso, mas a partir do momento que ele levou, ele precisa confiar naquilo que Deus vai colocar na boca daquele mensageiro. Então eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus me chamou para fazer, e eu falo, mesmo independente das retaliações, né? Quando ele deu um grito, aí que eu fui mesmo para a igreja. Levanta a mão para dar glória, que as capas já estão caindo. O pastor desceu do altar e realmente o povo dando glória. Tipo, alguém precisava falar isso, ninguém tinha coragem. E eu falei aquilo que Deus mandou eu falar, não era só que estava no meu coração, não tinha nada contra a igreja, nem preparei algo especificamente para aquele momento, mas foi uma palavra direcionada pelo Espírito, né? E quando Deus ele te chama, ele vai sustentar a verdade que ele colocou nos seus lábios, entendeu? Toda vez que Deus te chama para algo, ele sustenta. Ele garante aquilo que ele chamou. Se você não tem uma chamada de Deus, você não vai ter também a garantia dele. Se você fala por você, você sofre as consequências dos seus impulsos, das suas emoções. Mas quando foi Deus que fez você falar, ele vai sustentar. Exatamente. Ele vai garantir você. Então eu vivo muito isso, a consequência do que Deus fez, do que Deus me chamou para fazer. Amém. Bacana, bacana. E você que está ao vivo com a gente, obrigado pelo carinho. Compartilha, dá um like, se inscreve no canal. Seja membro desse canal, ajuda esse canal a crescer aí, chegando a 50 mil inscritos, tá bom? Vamos que vamos, Marcão. Ajuda a gente aí. Fala aí, Big Boy. Vou fazer a pergunta de cunho pessoal, Marcão. Cunho pessoal. Pedir a opinião do pastor aí. Pastor, tivemos nesse final de semana a Marcha para Jesus. E qual é a sua opinião? Na minha opinião, o problema é meu. Eu acho que tem muito ato político, eu acho que já deixou de ser para Jesus há muito tempo. É a minha opinião. Queria saber a sua opinião, pastor. Tá. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, né? Quando você caminha pelos seus impulsos, o coração, ele sempre vai te levar para caminhos errôneos, né? A gente precisa caminhar sempre pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final dele é de morte. O que a Bíblia está ensinando? Você não agir pelas suas emoções, pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você sente, mas você agir sempre baseado, direcionado pela palavra. Por que eu usei esses textos? Para dizer o seguinte: porque quando você olha uma movimentação e você toma uma opinião baseada nas suas emoções ou naquilo que você acha, às vezes você pode fazer um pré-julgamento segundo aquilo que já está no teu coração, segundo os seus desejos, né? A Marcha para Jesus, ela é uma manifestação pública da nossa fé. Uma manifestação pública da nossa fé é importante? Sim. Porque nós somos um país onde, pelo menos até onde eu acho, tem uma democracia, ou deveria ter uma democracia, né? E nessa democracia, nós como cristãos precisamos mostrar a nossa voz. Nós estamos presentes. Sim. E a maneira como nós, como cristãos, podemos mostrar a nossa voz é com o voto na democracia e como atos públicos. Então, a Marcha para Jesus, ela já tem muitos anos no Brasil. Ela é uma manifestação de fé que mostra também o nosso crescimento, que mostra a nossa fé, mostra que nós cremos em Jesus e mostra também o nosso povo, o nosso segmento religioso. Agora, de fato, também eu concordo que tem muita gente que usa da marcha para fazer política, que usa do movimento para tentar fazer um palanque político, para crescer,
para agregar politicamente, para se aproveitar dessa imagem, mas eu continuo crendo que ainda tem pessoas com um coração bom, que querem manifestar Jesus, que querem falar do amor de Jesus, que querem pregar a palavra de Deus, né? Eu acho que ainda que tenham pessoas com um coração ruim e que usam desse momento só para se aproveitar politicamente, também tem pessoas que usam esse momento para pregar a palavra e a mensagem está chegando no coração das pessoas. Então o importante é a mensagem chegar e transformar o coração, né? Verdade. É isso aí. O importante é que a palavra seja pregada, né, Vano? Em tempo e fora de tempo. Paulo. É isso aí. Dizia Isso Paulo. aí. O senhor falou sobre o pastor aí que o senhor teve o discernimento de ter a percepção que provavelmente não era ele que estava se manifestando, né? Essas batalhas espirituais, o senhor acha que é um tipo de retaliação contra a vida do pregador que geralmente prega diretamente focado na palavra e para cima? Que eu vi uma pregação do senhor sobre, tá até viralizada ainda, sobre a cadeira. Você briga por essa cadeira, você mata por essa cadeira e deu uma repercussão. Se o senhor for ver lá os comentários, meu amigo, tem um monte deles lá falando: que é isso? O que esse rapaz tá falando, tá fazendo? Como que a gente pode ter esse discernimento do espiritual e da carne? Como é que o senhor lida com isso? A mensagem sobre a cadeira, eu estou falando sobre chamada, né? Isso. Não necessariamente ali eu estou falando sobre batalha espiritual. Porque dentro da igreja existem muitas pessoas que frequentam a igreja com a intenção de simplesmente quererem uma cadeira. Elas querem um local de destaque. Sim. Elas querem o título, né? E não que seja ruim querer o ministério, porque o próprio apóstolo Paulo disse, né, que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, é bom você desejar um ministério. Mas o seu coração não pode estar no sucesso do ministério e nem naquilo que o ministério proporciona. O seu coração tem que sempre estar no Senhor. É por isso que eu falo que há uma diferença dos frutos e a diferença daquele que quer simplesmente o lugar. Sim. Ele quer o título, né? Quem quer fazer a obra de Deus, ele não está preocupado se ele vai ser pastor, se ele vai ser evangelista, se ele vai ser bispo. Ele quer simplesmente frutificar. Ele quer fazer a obra de Deus, ele quer dar frutos. Agora, quem se preocupa com o título, pouco se preocupa com frutos. Ele simplesmente olha a cadeira, ele olha o local, ele vê que é desejado, ele vê que é uma posição de destaque e ele quer evidência. E quem tem a chamada, na maioria das vezes, ele foge, ele não quer a cadeira. A maioria das vezes a pessoa que tem a chamada, ele não, peraí, por quê? Porque ele enxerga os espinhos, né? Quem tem chamada, ele vê os espinhos antes de enxergar o título. E quem não tem chamada, ele vê a cadeira e não vê os espinhos. Chega a ser engraçado isso, né? Ele não enxerga o sacrifício, a renúncia, o sofrimento. E quem tem chamada, ele vê os frutos, ele vê o reino, ele vê que a palavra precisa ser pregada, e ele não quer a cadeira. A cadeira é consequência daquilo que ele faz. Então a gente vê muito isso na igreja. Pessoas que vão na igreja, que apresentam a carteirinha: olha, eu sou o pastor, me coloca no púlpito. Porque a preocupação dele é o quê? A preocupação dele é cadeira. Quem tem chamada não está preocupado em sentar em cadeira, não está preocupado em estar na frente dos outros, não está preocupado em querer evidência. Ele quer dar frutos, simplesmente frutificar. Agora, quanto à pergunta de batalha espiritual que você falou, existe uma palavra chamada discernimento, né? Discernimento é um dom, é um dom, e você precisa ter discernimento para você entender como que você vai fluir, né? Existem coisas que são carnais, existem coisas que são espirituais. Sim. Eu citei algo aqui, por exemplo, a gente falando sobre essa mensagem que repercutiu, da Helena Raquel. Eu falei sobre coisas que a gente fala quando está emocionado. Tem coisas que no calor de uma situação você está emocionado. E tem coisas que você vai debaixo de uma direção. No espírito. Eu duvido muito que Helena Raquel falou aquilo debaixo de emoção. Ela gerou aquilo ali em espírito. Ela foi direcionada pelo Espírito. A gente que tem discernimento, a gente entende algumas coisas que são faladas. Então, existe uma diferença entre você se mover por um impulso, você soltou porque é uma opinião sua e na hora do calor você colocou uma situação, e você ter discernimento espiritual para entender que aquele momento precisava ser dito isso. A palavra do Senhor veio de forma espiritual. Quando você está pregando ali, você está diante de um ambiente espiritual, você está sendo
pela palavra de Deus, a voz de Deus naquele momento, né? Não porque eu sou o Rodrigo Santana que tenho não tenho a palavra, mas você está transmitindo o que está escrito. Sim. E o que está escrito é profecia. Então as pessoas precisam entender que naquele momento é o momento que Deus resolveu falar. E Deus vai falar de várias formas, vai consolar, vai libertar. Se uma pessoa ela não quer receber aquela palavra, a pergunta é: por que ela não gostou dessa palavra? Qual foi o motivo dela se levantar, dar um grito na orelha do pregador e dizer para de pregar? Sim. Peraí. Não precisa de muito discernimento para você entender que Deus não está nesse negócio. O pastor não é o dono da igreja. Entendeu? O dono da igreja é Jesus. Amém. Entendeu? E toda a igreja, seja o pastor, seja o bispo, seja o líder, o administrador, ele tem que estar submetido à palavra de Deus. Amém. Então, se o pregador não está falando uma heresia, vamos se submeter à verdade, porque a verdade ela está acima do pastor, ela está acima da igreja, é sempre a verdade que tem que ser declarada. Por isso que Paulo diz, né, para a gente não examinar o profeta, e sim a profecia. E a gente sempre brinca com o pastor que é para chamar a atenção sobre isso. O dono da igreja, o dono da igreja, o dono da igreja. A gente enfatiza isso aqui em todos os podcasts, a gente fala bastante. Porque realmente, se o senhor ou vocês estão ouvindo a gente perceber, tem igreja que tem dono mesmo, e não é Jesus. De verdade. Com força. Ô Marcos, Deus ele nunca deu igreja para homem, cara. Deus deu homem para igreja. Pastores para igreja, mas não deu igreja para pastores. Se a igreja que ele lidera hoje é de Cristo, né? Cristo deu ele para a igreja, para ele liderar a igreja, não deu a igreja para ele. A gente precisa entender isso. Os caras estão tomando posse da igreja, dizendo, cara, é minha. Dando ré. Então a palavra do Senhor lá dentro não vale mais. Aqui é minha palavra, irmão. E o problema maior, pastores, que a pregação, o podcast, o falar em Cristo é para salvar almas, né? O objetivo é levar almas, né? Salvar almas. Aí o cidadão tem uma oportunidade, né, de ter uma igreja, né, e ele começa a tirar as regras do que está escrito e botar o que ele quer e botar aquilo como uma verdade. A gente tem que ficar ligado sobre isso e tem que ser falado e muito. O pastor Rodrigo falou uma coisa interessante, cara. Por que ninguém repreendeu ele? Lembra do profeta que teve que sair para repreender Jeroboão? Por que ninguém ali que é profeta, pô. Betel tinha profeta, não tinha. Por que ninguém repreendeu? Não. Você falou algo sobre a igreja e eu tenho um pensamento que eu divido muito com a minha igreja. Com a igreja que eu sou pastor, que às vezes as pessoas não sabem se é bom falar nessa igreja. Então a igreja. O povo não tem noção, não. Mas é só força de expressão. Sim. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Quando uma pessoa chega na igreja que eu pastoreio, eu sempre digo: Deus não está dando ovelha para pastor. Exatamente. Deus não está me dando uma ovelha. Vocês não são minhas ovelhas e também não são meus filhos. Porque está na moda dizer que eu sou teu pai. Espiritual, né? Vocês não são ovelhas e também não são meus filhos. Deus não dá ovelha para pastor, Deus dá pastor para ovelha. Significa que você vai ter a liderança que Deus determinou para você, aquilo que você precisa, né? E sendo eu um pastor para ovelha, eu vou falar aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Então, se o meu compromisso é com a palavra e com a palavra, a minha função como pastor é uma função de conduzir, uma função de direcionar, uma função de alinhar, de orientar, de não comungar com o pecado e falar a verdade. Agora, a minha função não é ser um pai. Olha, eu não sou um pai para você. Eu não estou a todos os momentos. As pessoas às vezes confundem aquele versículo, não, porque o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. As pessoas não leem a palavra. É verdade. A Bíblia diz que ali é o bom pastor. O bom pastor é quem? Jesus. Então, quem dá a vida pelas ovelhas é Jesus. Eu não dou a minha vida pela ovelha. O meu compromisso como marido é dar a vida pela minha esposa. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou dando a vida. Então, eu tenho obrigação como homem dar a vida pela minha esposa e não dar a vida
pela minha ovelha? Porque a ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor. Ela foi levada para a igreja que eu estou ali pastoreando, conduzindo, direcionando, né? Para que durante aquele tempo ela cresça, evolua, amadureça e seja alinhada. E ponto. E se você entender isso, você não vai se prender a ovelha. Não vai se estressar. Você não vai ficar estressado, você não vai ficar com medo se fulano vai sair, se fulano vai... Você não se prende na mão de ninguém, porque você está sempre submetido a Deus e não a homens. Forte isso, viu? Forte isso. Isso aí, varão. Obrigado aí. Porque dá problema? Porque o pessoal pega um pedacinho, né? O pastor tem que dar a vida pelas ovelhas, mas no contexto não é esse, né, varão? Devagar. Temos perguntas, hein? Tem perguntas? Tem eu também eu ia ler aqui. Vai, faz aí. Quer pode fazer fazer. a sua Não, primeiro? pode fazer. Você é o presbítero, você manda. Não, aqui? Hã? Rapaz, eu não mando em casa. Aqui presbítero não manda em nada. Deixa eu confessar um negócio aqui. Fala. Eu não mando em casa, velho. Somos dois. Não mando. Quando eu jogava bola e tal, quando eu era do estado e tal. Deixa eu te fazer uma... Não, vou te fazer outra pergunta. Mandava nada. E você que tá ao vivo com a gente, que diz que manda em casa? Não é nada. Você, rapaz... Pastores, eu vou fazer a pergunta na íntegra como tá aqui. Vocês entendem aí como quiser. O Bartimeu perguntou assim: pastor, por que existe tanta concorrência entre os evangélicos, se é apenas um reino? Forte pergunta, hein? Forte pergunta. Bacana. Concorrência que seria de qual? Todas? Qualquer concorrência? Aí ele deixou em aberto, irmão. Pastor, por que existe tanta concorrência entre os evangélicos, se o reino é um só? Se ele quiser complementar, ele deixa aqui depois. O pastor falou, e aí agora? Antes... Fala aí, pastorzão, fala aí. Porque estão pegando a igreja para si, não dizendo que a igreja é de Cristo, né? É só uma igreja. Sim. Aí quando o cara se estabelece como dono da igreja, ele diz: isso aqui é meu, eu não quero misturar com essa igreja, a igreja do pastor Rodrigo. Não, irmão. Simples. Não. Perfeito. A igreja evangélica, ela é diferente da igreja católica. Sim. Né? As percepções são diferentes. Então ali o modelo de gestão sobre igreja é diferente. A igreja católica, ela tudo leva ao Vaticano. Tem uma liderança só, tem o Papa, né? A igreja evangélica, ela não tem um Papa. Então tem vários pastores. Sim. Cada pastor tem uma percepção, tem uma mentalidade e às vezes impulsiona aquilo que está dentro do seu coração. Existem muitas igrejas que são sérias. Nem todas as igrejas estão concorrendo, se competindo, degladiando, querendo ser maior do que a outra. Existem visões diferentes dentro da teologia, dentro da igreja, né? Mas nós entendemos que nós estamos no mesmo reino, na mesma visão, crendo no mesmo Cristo que salva. Agora, essas competições, eu não atribuo ela à igreja, eu atribuo ela ao coração do homem, né? O coração do homem. Eu não acho que a igreja, a Bíblia não ensina a competir. A Bíblia ensina a matar a si mesmo, o seu eu, o seu coração, né? E tem muitos homens às vezes que querem a grandeza, o orgulho, a vaidade. Como a igreja evangélica, ela é independente para muita coisa, ela não tem a dependência que a igreja católica tem de um papa, então acaba que cada um caminha de acordo com o seu segmento, a sua visão, e isso acaba sendo não tão bom para a igreja, né? Mas nem todas as igrejas estão nessa visão de concorrência, de querer ser maior, querer ser melhor, querer ser menor, né? Pelo contrário, eu vejo muitas igrejas sérias, às vezes até pequenas, mas que estão ali pregando a palavra, que amam o reino, que dão a vida pelo evangelho, igrejas que estão dentro de comunidades que fazem um trabalho que o Estado não faz, igrejas que fazem uma obra social fantástica, né? Então, não existe essa percepção real de todas as igrejas estarem competindo uma com a outra, mas existe o coração do homem, que alguns são levados para a vaidade, alguns são levados para o orgulho, alguns querem ser melhores e maiores do que o outro, né? Mas eu acho que a maioria procura sempre fazer um trabalho de acordo com a palavra. Eu ainda vejo a igreja na sua maioria de forma positiva. Isso são pequenos casos que tem competição, querendo ser melhor, uma visão diferente e tal. Eu não identifico isso com uma totalidade da igreja. Eu poderia... Vai corroborar? Poderia não. O senhor manda lá na sua igreja. Aqui, o senhor acha, pastor? Acho que o senhor tem convicção disso. Que esses problemas causados é mais falta de conhecimento bíblico, cara. Tanto influenciadas como influenciar, né? Eu já fui em igrejas que
Você vê o pastor falando coisas que ele não tem conhecimento e o povo seguindo que ele não tem conhecimento. Então, a falta de conhecimento gera essa destruição. E tem pessoas também com maldade no coração que usam do conhecimento para manipulação. Tem um texto que a Bíblia fala, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, são os dois principais textos do Antigo Testamento, que falam sobre a figura de Lúcifer. A teologia antiga, né, acredita que esses são os dois principais textos que falam sobre a origem de Satanás. E quando a Bíblia vai falar sobre ele, aquele assunto sobre o retiro, que a teologia antiga compara ali aquela questão com Lúcifer, vai dizer que ele era cheio de conhecimento. Sim. Cheio de sabedoria. E Lúcifer tinha tanto conhecimento que ele influenciou terça parte dos anjos contra Deus. Né? Não é pouco, não. Então o que você vê? Que o problema ali não foi ele ter o conhecimento, mas ele usar o conhecimento para o mal. Então existem essas duas partes. Gente que tem o conhecimento e manipula. Usa a massa para fazer a maldade, para realizar aquilo que é mal. E também tem a outra parte que faz sem ter o conhecimento. Pela ignorância, acaba pecando. É verdade. Isso aí. É por isso que a gente sempre fala no versículo bíblico ali, né? Preguei no teu nome, profetizei no teu nome, fiz prodígios e maravilhas no teu nome. Mas naquele grande dia vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço é forte. Não vos conheço, Não te conheço é muita coisa. Tem uma pergunta aqui, sobre batalha espiritual. Vamos entrar nesse teminha aqui rapidinho. Qual a maior batalha espiritual que moldou a sua caminhada ministerial? Rapaz, a maior batalha espiritual que moldou a sua vida ministerial. Teve alguma? Que o senhor lembre? Eu não vou dizer que foi uma batalha que moldou, mas várias experiências que moldaram, né? Porque as coisas elas vão acontecendo com o tempo. Sim. Você vai se consolidando, você vai passando por várias experiências. Eu dirijo o trabalho de libertação desde 14 anos de idade, então eu já vi muita coisa acontecer na igreja. Então já vi muita coisa acontecer na igreja. Eu vi muita manifestação de Deus, eu vi muito poder de Deus. Então são essas experiências que fazem você estudar mais, ler mais, para aprender, porque você viveu e agora você quer base naquilo que você viveu. Sim. Né? E eu me preocupo muito com essa linha de batalha espiritual. Eu leio sobre batalha. Eu gosto de ler livros teológicos que trazem a parte bíblica da batalha espiritual, porque a batalha espiritual vivida só com experiência sem base, ela é muito perigosa, né? Agora, eu vivi muitas experiências dentro da igreja, já teve momentos de eu sair do culto e dentro de uma casa onde tinha um homem com quase 2 metros de altura, com um facão na mão, ameaçando cortar, matar todo mundo, e eu, através do nome de Jesus, sozinho, desarmar o cara cair de joelhos, expulsar o demônio, né? Eu lembro de uma vez também entrando dentro de uma casa, uma menina endemoniada estava já alguns dias sem dormir, e todo mundo que entrava naquela casa, ela denunciava dizendo: você não pode me expulsar porque você é prostituto, você não pode me expulsar porque você é adúltero. Ela estava denunciando pecado de geral. Você não pode me expulsar porque você é um beberrão, você você bebe, você é um cachaceiro. E quando eu estava entrando com a minha mãe dentro daquele quintal, a menina começou a se rastejar igual uma cobra dentro da casa. Começou de um lado para o outro, igual uma cobra mesmo, se rastejando, né? E quando a gente entrou naquela casa, oramos, clamamos o nome de Jesus, eu orei, o demônio saiu daquela menina, a menina, na mesma hora o demônio saiu, ela dormiu, né? Descansou. Então, eu vivi muitas experiências com Deus, muitas batalhas espirituais assim dentro da igreja, guerras assim que foram consolidando a minha visão sobre o reino espiritual, né? Muita coisa assim de experiências que eu vivi que me fez crer, entender, poxa, Deus ele fala, Deus revela, Deus se manifesta, né? Eu me lembro de uma vez eu não tinha um dinheiro para pegar um ônibus, e Deus falou comigo: vai pro ponto porque você vai na igreja tal pregar a palavra. Eu não tinha um centavo. Aí eu fiquei no ponto quase 2 horas esperando alguma coisa, não tinha um centavo na época para pegar ônibus, e Deus falou assim: olha embaixo dessa caixa. Aí quando eu olhei, tinha um dinheiro de passagem de ida e de volta. Eu fui na igreja, cheguei lá na igreja, o pastor falou que era eu que ia pregar, eu preguei a palavra, a vida se converter, depois voltei para casa. Então aquilo ali foi uma experiência única. São coisas que a gente vive com o evangelho que está além daquilo que você lê. Isso faz
ter vida no teu dia a dia, entendeu? Então, assim, eu já vivi muitas experiências com Deus, e foram elas que moldaram o meu ministério, a minha chamada, o meu entendimento sobre as coisas de Deus. Mas eu sempre me preocupo na linha da batalha espiritual com base bíblica, com conhecimento do que a batalha espiritual só é vivida em experiências, entendeu? É muito perigosa isso. Mas essa batalha espiritual, o pessoal que quer viver essa vida espiritual, eles conseguem, ou é para qualquer um, ou é para poucos? A pessoa consegue entrar nessa vida de batalha espiritual? Como é que é feito isso? O senhor pediu, o senhor desde criança via coisa, falava, já tinha esse entendimento? Como é que foi? O senhor pediu? O senhor queria entrar nessas batalhas? A receita tá na palavra, pô. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, você começou a buscar, a se posicionar espiritualmente, não tenha dúvida. As coisas espirituais vão ser abertas para você. Tanto que é bom quanto que é ruim. Tem gente que só quer ver anjo. Mas se você vê o que é bom, você vai ver... Só um anjão bonito. Tem gente que só quer ver anjo. Mas se você vê aquilo que é bom, você vai ver também aquilo que é ruim, né? Se você buscar as coisas espirituais, começar a abrir mão um pouco da carne, das vontades que te levam ao mundo, se dedicar mais àquilo que é espiritual, ter uma vida de renúncia, ler mais a Bíblia, jejua, segue esse caminho que eu estou dando, jejua, se consagra, ora, abre mão daquilo que é carnal. Só o jejum, o tempo que você ficar em jejum, você vai começar a já ver coisas que você não... Verdade. Né? Você começa a experimentar coisas. O evangelho, ele é real, e o mundo espiritual, ele é real. Foi até bom você fazer esse comentário. Eu vivi uma experiência uma vez com Deus, e isso não tem muito tempo não, que eu achei fantástico. Né? Tempo de oração, de jejum, né? Meu tempo sempre, minha vida praticamente dedicada para Deus. Então, tendo a necessidade de estar ligado 24 horas. Sim. Uma vez eu fui pregar na igreja, aí eu parei com o meu carro, a igreja ficava no andar de cima, eu parei com o meu carro um pouco mais embaixo, e eu fiquei, como eu cheguei antes do horário do culto, eu fiquei dentro do carro. Passou 2 moradores de rua na frente do meu carro, o vidro todo escuro, eles não poderiam me enxergar. E eles estavam com 2 pedaços de madeira na mão. E os 2 começaram a brigar, pastor. Começaram a se bater. Na minha frente. Eu dentro do carro, vendo aquela cena, brigando na frente do meu carro. Eu pensei, vai sobrar aqui pra mim, né? Os caras vão começar a se bater, vai bater no meu carro, vai vir pra cima de... Só que eles não estavam me vendo. O vidro todo escuro, não estavam me enxergando, brigando na minha frente os moradores de rua. Eu dentro do carro, eu dei uma ordem. Eu falei, Satanás, você está repreendido agora no nome de Jesus. Para de brigar agora, espírito de confusão, vai embora. Eu não sei se você crê no que eu estou falando, não sei se você crê. Eu creio. Os dois, na mesma hora, eles, com um pedaço de madeira na mão, viraram e olharam na direção do meu carro, assim. Viraram e olharam na direção do meu carro. Na mesma hora. Eles não ouviram a minha voz, eu não gritei do carro. Sim. Então havia uma manifestação espiritual. Que os demônios que estavam neles entenderam ali. Entenderam que alguém que chegou naquele ambiente tem autoridade espiritual. E eles respeitaram a ordem de comando. Entendeu? Sim. E na hora o mundo espiritual tem que obedecer. E a autoridade espiritual, pastor, não é constituído com fala, é constituído com prática. Porque tem gente que grita no nome de Jesus e não tem autoridade. É verdade. Vocês lembram daquele texto dos filhos de Seva? Tentaram gritar no nome de Paulo, no nome de Jesus, e o endemoniado não saiu, ainda correu nu, gerando vergonha para aqueles homens. Né? Por quê? Porque não basta apenas gritar no nome de Jesus. É preciso ter autoridade com esse nome. É preciso andar com esse nome. É preciso ter vida com esse nome. Vocês lembram de Mateus capítulo 10? Jesus virou para os discípulos e disse o quê? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Então aí entra 2 coisas. Primeiro, essa autoridade Jesus não está delegando a qualquer pessoa. Jesus está delegando a discípulos. Para gente que anda com Jesus. Então quem não anda com Jesus
Não tem autoridade, amigo. Meu Deus. Tem muita gente que fala no nome, mas não tem autoridade. Porque o discurso é uma coisa, mas a vida é outra. Então a prática de vida que você leva e a fé que você tem em Jesus mostra que se você tem autoridade ou não. O diabo ele não respeita o meu conhecimento, o diabo não respeita o meu anel de teologia, o diabo não respeita quantas formações eu tenho, o diabo não respeita o meu curso acadêmico, o diabo respeita o quanto eu pratico essa palavra. Ele não respeita nem o que eu conheço aqui, amigo, porque ele conhece mais a Bíblia do que eu. Ele mostrou para Jesus em Mateus capítulo 4, não foi? Verdade, Ele mostrou, usou a palavra. Ele usou a palavra para mostrar que conhece. Então, ele não respeita quem conhece, ele respeita quem pratica. A autoridade espiritual é prática. Verdade. Então, quando você dá uma ordem de comando e ele sabe que você tem vida com Deus, ele respeita pelo poder que há no nome de Jesus. Marcos, né? Marcos 16 diz que esses sinais acompanhariam a todos que creem, né? E o pastor está falando que eu me lembrei da Bahia, cara. Eu estive na Bahia recentemente, há uns 2 anos atrás. Que lugar pesado. Eu sou de lá, sou baiano, nasci lá, saí de lá com 30 e poucos anos já. E eu voltei lá agora, perdi um irmão, tive que voltar lá. Cara, pensando num lugar pesado. Quando eu saí de lá era mundano, pô. Eu voltei lá agora como pastor, né? Olha a diferença. E a gente entra em cada ambiente. Eu entrei numa casa de um amigo meu, até faleceu ele. Cara, ele comeu a rosnar feito um bicho. Acontece aqui, né? Lembra? Sim, sim. Fiz caramba, cara. E a mulher dele, o olho virando. Dentro da casa, eu só entrei. Dentro da nossa casa, minha família deve estar assistindo. A minha irmã, na mesa, ela caiu feito uma cobra, cara. E começou a se arrastar pelo chão. Aí. Meu Deus. Apenas porque a gente chegou lá, no ambiente. Aí ele tá falando agora, me vem a memória isso aí, olha aí. Isso acontece, isso é real. Sim. E são experiências que quem está caminhando na igreja precisa viver isso com Deus, para que o evangelho dele não seja só teoria, não é aquilo que ele está ouvindo em cima do púlpito. Ele tem que entender que a Bíblia, ela não é um livro comum, é um livro comum que está contando histórias de civilizações. Não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o diabo teme esse conhecimento e a prática daquilo que você conhece. E quando você vive isso aqui, isso vai mudar a tua vida, cara. É verdade. Isso. A Bíblia, ela transformou gerações. A Bíblia, ela moldou civilizações. O conceito moral que nós temos sobre casamento veio da Bíblia, cara. Total. Então é um instrumento que vem formando, edificando, moldando civilizações já há muitos anos. É por isso que o diabo ataca essa verdade. Total. Ele não vai atacar o Rodrigo Santana. Porque o Rodrigo Santana tá vindo agora, daqui a pouco Jesus leva, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas a palavra vai permanecer. Essa palavra aqui, ela precisa continuar. Porque Jesus disse que o céu e a terra vão passar, mas a palavra dele não vai. E essa palavra que vai gerar transformação, vai gerar mudança, vai gerar cura na vida das pessoas. Aí entra também até um adendo, pastor, que as pessoas falam assim, poxa, por que tem tantas igrejas no Rio de Janeiro e por que o Rio de Janeiro também é um dos estados mais violentos do Brasil? Eu tenho uma percepção que o problema não está nas igrejas. O problema não está na Bíblia, nem no Evangelho, né? O problema está na maneira como a palavra está sendo pregada em muitas igrejas. Porque tem muitas igrejas no Rio de Janeiro que não pregam mais transformação de vida. Hoje as pessoas estão pregando um evangelho mais coach. Hoje as pessoas estão pregando mais um evangelho, tá na moda, a hipergraça. É uma porta muito mais aberta. Eu não tenho mais renúncia para seguir a Jesus. Isso faz as pessoas não se transformarem, não passarem por uma mudança. Há pouco tempo eu vi uma pessoa que saiu do batismo de uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome, e foi pro pagode comemorar o batismo. Meu Deus. Ela foi comemorar uma coisa que na Bíblia é totalmente contrária, porque batismo é novo nascimento. Como é que a pessoa ela se batiza e sai dali para ir pro pagode? Vai pro pagode comemorar o batismo? Por que isso? Porque ela não tem o conhecimento que o batismo é um novo nascimento, é transformação de vida. Então são igrejas que não pregam mais essa transformação, essa necessidade de precisar mudar. Né? As pessoas hoje pregam muito mais o amor de Jesus do que pregam a justiça. Né? E Jesus veio também para mostrar para nós, o inferno é real. Sim. Eu tô
morrendo aqui por vocês, para salvar vocês, mas para também dizer, ó, quem rejeita o filho, rejeita o pai. É verdade. Se você não receber Jesus, você não vai ter salvação, cara. Então, a igreja precisa pregar isso, a verdade precisa ser pregada. Você vê, a primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Arrependimento. E a última mensagem que Jesus pregou, depois você lê lá nos evangelhos, o evangelho segundo escreveu Lucas, você vai ver a última mensagem que Jesus vai mandar os discípulos saírem pregando. Jesus fala assim, ó: saiam por aí e anunciem o evangelho do arrependimento. Então, a mensagem ainda é arrependimento, porque sem arrependimento não tem salvação. E Augusto Nicodemos tem uma frase que eu gosto, ele diz assim: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Meu Deus. Porque nem todo mundo que chora muda. Entendeu? Então tem muita gente que está vivendo o momento, a emoção, aquele oba-oba dentro da igreja, mas não tem uma mudança de comportamento, não tem uma mudança de atitude. Então, para que a igreja ela transforme uma sociedade, ela precisa pregar o evangelho como ele é, para que gere transformação. O mesmo Jesus que disse para aquela prostituta, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ele também disse: vá e não peques mais. Ele dá uma condição: para caminhar comigo, tem que abandonar o pecado. Forte isso. Fala aí, pastor presidente. Nós tivemos, também não vou falar o nome da igreja, nós tivemos uma igreja... Aí fala. Não vou falar não. Quer ser processado? Não é isso, não vale a pena não. É a igreja de Cristo, cara. Não, amém. E, cara, assim, o que chamou a atenção é que coisas sacras, né, para nós, como a ceia, algumas coisas que para nós tem um valor imensurável, também está sendo banalizado. Os caras estão servindo na porta da igreja. Aí qualquer pessoa que entra, pega. Eu vou perguntar ao senhor uma opinião sobre isso. Tipo assim, a ceia é para aqueles que estão no corpo, aqueles que fazem parte do corpo. É como é que você pega a ceia e coloca na porta da igreja, ou seja, todo mundo entra e pega e desfruta daquilo que é sacro para nós. Eu acho isso péssimo. Porque se você come do pão e bebe do suco dali, que é o sangue de Jesus, sem o conhecimento, é só um suco, é só um pão. Total. A pessoa tem que ter o conhecimento. Como é que você vai dar os elementos da ceia para alguém que não tem consciência desse significado, que é muito profundo, é espiritual? Olha o que Paulo ensina lá, o senhor conhece muito bem, que é pastor também. Paulo fala para que quando você participar, você não faça desse momento um momento que você tenha fome. É verdade. Você se alimente em casa. A ceia não é para saciar a necessidade física. A ceia é para você ter entendimento da participação do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, da remissão de pecados, de um anúncio que a igreja faz da volta de Jesus. Exatamente. Então, pessoas que participam sem a consciência, é o evangelho oba-oba. É o mesmo evangelho que não prega transformação, tá? Eu também sou totalmente, pastor, contra esse tipo de coisa. Igrejas que passam, que compartilham dos elementos da ceia sem o conhecimento, sem a consciência. Eu ainda amplio mais. O batismo também. Eu não concordo com pessoas que vão ao batismo sem a consciência. Exatamente. Alguém aqui quer se batizar hoje? Aleluia, glória a Deus. Tá rolando. O batismo agora é festa, né? Sim. Então tá rolando uma festa aqui. Tem alguém que quer se batizar agora? A pessoa vai se batizar, mas ela tem o conhecimento de quem é Jesus, o que é a cruz, o que Jesus fez, quais são os fundamentos da salvação. A igreja não quer mais exercer o discipulado, porque o discipulado, pastor, toma tempo. Muito. O discipulado agora é só vamos ganhar, vem pra cá, vamos batizar para ter números e não para ter essência, não para mostrar a verdade do evangelho. Então a gente está percebendo que a igreja não quer pagar o preço pelo discipulado. Gente, Jesus ficou 3 anos discipulando discípulos, cara. Literalmente. Jesus não mandou da noite pro dia os discípulos. Jesus ficou 3 anos e meio para depois enviar. A igreja não quer fazer isso. A igreja, ela quer ter um resultado rápido, imediatista. Entendeu? Então, é uma ceia rápida. Vem aqui, quem quer se batizar agora, já vem, entra nas águas. Não tem consciência, não tem entendimento. E a Bíblia fala: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? O vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade boa, agradável e interessante que Romanos 12:2, o versículo ali do grego, a palavra
ali conformar, ela vem de uma palavra do latim que significa não ser moldado pelo mundo. Não tomar forma, né? E a nossa geração está tomando forma. É tomando forma do mundo. Então, é um evangelho oba-oba, são valores do mundo dentro da igreja, é um evangelho que não é evangelho. Sim. É por isso que a vida das pessoas não se transformam, porque a palavra que é pregada não é a palavra de Cristo, é a palavra que as pessoas querem ouvir, e não a palavra que gere mudança. Então, tudo isso está dentro desse foco dessa hipergraça, desse evangelho liberal. É uma ceia de qualquer maneira, é um batismo de qualquer maneira, é só para gerar movimento e não para gerar mudança. Forte isso aí. Forte isso aí. Aonde a gente vai parar com isso aí, pastor? Porque hoje, na atualidade, o senhor falando, eu me identifiquei com várias igrejas aí, né, sobre essa hipergraça, né? Inclusive tem aquela que a gente fala aqui direto do pastor Felipe, que barbudo, que usa saia, de óculos. A gente sempre fala que se não tiver arrependimento, né, dos pecados, não adianta. Vai fazer o quê? Onde a gente pode parar? O que a gente pode fazer? O senhor acha que a gente não deve falar? Isso deve continuar? Isso já é a volta de Cristo que está aí às portas? Até os escolhidos seriam enganados? Qual é a sua opinião sobre... Porque o que a gente está vendo aí é isso aí. É um oba-oba, uma hipergraça. Aí vem aquela competição que o senhor falou. Eu batizei 1.500 nas águas aqui na praia. O outro, não, foi 2.000 aqui no Rio que eu fiz, né? O Rio que eu mandei fazer aqui, a Lagoa. Onde que a gente vai parar com essa hipergraça? O senhor acha que tem como bloquear isso? Isso não para mais? As pessoas já estão sendo enganadas mesmo? Porque a palavra é a verdade. A pessoa está distorcendo a verdade já, né? Nós estamos no tempo que... Fala aí. Isso é reflexo da apostasia, mano. Isso é reflexo da apostasia. Você vê que uma das coisas que Paulo vai combater muito isso, são as dissensões que são criadas dentro do espinho dorsal do ensino da igreja, né? Você vê quando Paulo entrega aqueles 2 caras lá para Satanás, esse aqui, entreguei a Satanás. Por quê? Porque eles estavam desviando o princípio básico do evangelho. Sim. Dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Então, essa guerra já existe há muito tempo. Paulo disse a Timóteo, haverá tempos que surgirão, né, dissensões, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, homens amantes de si mesmo. Sim. Então esses são os tempos que nós estamos vivendo. O inimigo ele vai tentar atacar a palavra. Aí a gente volta para o início. Sim. Lá na denúncia que a gente começou da Helena. O diabo vai tentar atacar a palavra, porque a nossa palavra ela é nosso manual de regra e fé. E o inimigo ele vai tentar distorcer os valores que estão aqui dentro para que as pessoas não passem por uma transformação, para que as pessoas não sejam salvas, para que as pessoas não sejam alcançadas, né? Eu acho que isso tudo é reflexo sim da volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a igreja, mas que também o crescimento da apostasia. Sim. O diabo vai atacar o ensino, o conhecimento, para que as pessoas não sejam transformadas, para que as pessoas sejam levadas a um movimento, se percam nesse caminho, em vez de voltar para a essência da palavra de Deus. Então o diabo ele vai atacar ali a palavra, ele vai atacar o conhecimento, ele vai distorcer os valores, vai fazer a pessoa entender de uma forma diferente. A pessoa não tem necessidade de querer caminhar na verdade, né, mas segundo os seus conceitos, segundo os seus desejos, se tornando amante de si mesmo. Sim. São os valores desse mundo. O Jesus de hoje é o Jesus do The Chosen, é o Jesus da piscadinha, é o Jesus maneirão, é o teu parceiro, é o teu amigo, né? Ele não é o Jesus que, vinde após mim, negai a si mesmo, carrega a tua cruz, perseguiram a mim, perseguiram a vós. Não é mais esse Jesus. Jesus agora, ele é meu parceiro. Sim. Ele é o meu brother. Olha as nossas canções, chama Jesus de você, né? Nos chama de Senhor. Então isso com o tempo começa a gerar mensagens no seu subconsciente, da forma como você enxerga, da maneira como você vê, da forma como você tem a percepção de mundo, de evangelho, né? Isso vai sendo difundido dentro da igreja e vai fazendo as pessoas cada vez mais entrarem em um declínio. Forte. Eu vi no Instagram uma senhora falando sobre oração, né? Que as igrejas não estão mais orando. Ora 10 minutos, 5 minutos. Antigamente se orava 1 hora, meia hora.
A maioria das igrejas Assembleia, né, o começo do culto é oração de joelho, né? A maioria não tem mais oração. O senhor acha que está acabando, junto com essa hipergraça, a forma de liturgia? Obrigado. Eu tô meio... Liturgia do culto, o senhor acha que isso influencia um pouco? A hipergraça influencia o sistema de oração. A liturgia do culto está mudando um pouco, justamente com essa hipergraça? Eu acho que a hipergraça, ela faz o camarada ele se tornar mais mediatista, é a palavra? Ele querer algo mais rápido. Hoje tudo é mais rápido. Sim. O povo tá chegando do trabalho, não tem tempo de ouvir. Vamos pregar uma palavra rápida. 25 minutinhos. 25 minutinhos. Pera. A gente precisa formar consciência. Sim. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. E não se muda... dá 2 gritos, acabou o culto. Não é assim. Sim. Entende? Então... os fundamentos precisam ser ensinados. E isso tem que ser difundido em canções, tá? Em canções, principalmente na pregação, em material literário. A igreja precisa estabelecer os fundamentos, tá? Só que como esse é um reflexo da hipergraça, de algo mais fast food, mais rápido, isso vai entrando dentro da igreja, as pessoas vão querendo aquilo que é mais rápido. Então não tem mais paciência para ouvir uma palavra que tenha um sermão mais bem produzido. As músicas de hoje, se você pegar os louvores mais antigos, tinha uma precisão teológica maior. Sim. Ensinava, mas é verdade. As pessoas hoje, as canções canta para um homem, não canta trazendo fundamentos da fé. Sim. Entendeu? Canta para as pessoas. Então eu acho sim que a hipergraça, ela influencia nesse pensamento, entendeu? Ela pode sim desmistificar esses valores espirituais, porque as pessoas querem tudo muito rápido, né? Igual, eu vou fazer uma campanha, 7 semanas, acabou a campanha, eu já recebo minha vitória. Não recebi vitória, desviei da igreja. É verdade. Por que ela desviou? Porque ela está aprendendo o evangelho errado. Ela não tem que ir para a igreja por causa de campanha. Ela tem que ir para a igreja por causa de Jesus. Eu creio que debaixo de um propósito Deus pode fazer alguma coisa. Eu creio, mas Deus não tem obrigação de fazer. Exato, já fez, né? Na verdade, se a pessoa crê nos princípios, os princípios já estão formados com promessa. Estabelecidos, E você, vivendo o princípio, a promessa vai vir sobre você. Só corre atrás de bênção porque não vive princípio. Se você viver princípio, a bênção vai te alcançar. Só que para você formar isso na mentalidade de uma pessoa, demanda tempo, demanda discipulado. As pessoas não querem isso. As pessoas querem, levantei a mão, recebi vitória. Dobrei o joelho, agora tá bom, 5 minutos, Deus já me ouviu. As pessoas não querem passar tempo. Você falou sobre oração. Os judeus ortodoxos, eles entendem que para cada 1 hora de oração, eles precisam ficar 1 hora em silêncio para esperar Deus falar com eles. Meu Deus. Então 1 hora orando, 1 hora em silêncio. Quem é que quer ficar 1 hora orando e depois mais 1 hora meditando para esperar Deus falar em 1 hora? Em silêncio para ouvir a voz de Deus. Eles acreditam nisso. Segunda coisa, um judeu entende que quando ele orar, ele não tem que orar só com palavras. Ele ora com o corpo. Você já viu os judeus naqueles muros das lamentações? Sim, eles ficam assim, mexendo o braço, perna, porque eles entendem que não só os lábios têm que orar, a mão tem que orar. Já viu? No muro das lamentações, fazendo assim com o braço. Eles entendem que o corpo tem que orar. Então hoje, por influência dessa hipergraça, as pessoas não querem sacrifício. Valores foram tirados, né? Valores foram tirados. Essa geração, muita gente hoje está ridicularizando os montes, pô. Verdade. Orar no meio da mata. Quem faz isso é maluco. É verdade. Quem faz isso é doido. Entrando no teu quarto secreto... Tá escrito. Eu vou lá pro quarto e é suficiente. Mas Jesus foi pro monte. Sim. Moisés foi pro monte. Moisés foi pro monte. Jesus, muitas vezes Jesus se ausentava dos discípulos para orar sozinho no monte. No monte. Então, se Jesus faz isso e nós somos cristãos, ou seja, nós seguimos a Cristo, porque cristianismo vem de Cristo, e nós somos cristãos porque nós seguimos Cristo, nós seguimos o mesmo passo de Jesus, entendeu? Sim. Só que essa hipergraça, ela vai tentar tirar os valores que você falou. Exatamente. Isso aí, forte. Mas tem uma pergunta aqui. Fala aí, pastor. Cara, tem um cara no Evangelho, cara, que eu sou apaixonado. Todo mundo sabe disso, que é Paulo, cara. Cara, acho que Paulo, depois de Jesus e Moisés, acho que foi um dos homens mais usados na Bíblia Sagrada. E Paulo fala isso para Timóteo, né? Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Meu Deus. E criarão para si mestres, para falar aquilo que os agrada.
A igreja mais difícil hoje para ter bastante gente é a igreja bíblica. Não é? Perfeito. A base. Não vai entrar, irmão. Vai chegar lá, vai ser confrontado, vai embora, vou procurar. Porque a igreja hoje virou fast food, né? Que chama? É o que ele acabou de falar. Prato, isso aí não é mesmo. prato feito, não, é prato. É fast O food. Nicodemos tem uma frase que eu também gosto. Ele fala assim: eu não sou calvinista, tá? Não sou calvinista. Mas eu, Não, eu ouço, gosto dele eu também. ouço de tudo, É, tá? mas Eu ouço de é tudo. isso aí. Mas E retém o que é bom. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Ele tem uma frase que ele fala o seguinte: não procure uma igreja próxima de você. Procure uma igreja próxima da palavra. A palavra, exatamente. Então, quanto mais bíblica é a igreja ideal para você congregar. Você vê hoje que os trabalhos de ensino estão vazios. Escola dominical, trabalhos que demandam conhecimento estão vazios. Isso aí. As campanhas, poder, revelação, movimento estão cheios. As pessoas querem sentir. As pessoas são emocionadas, elas querem viver emoção. Aí entra também o que a gente falou, que eu falei com o senhor aqui, que tem um erro dos dois lados, tanto que quem peca no conhecimento e quem peca pela ausência do conhecimento. Porque tem líderes, eu já sentei em mesas assim, eu ouvi líderes grandes dessa nação, não posso falar o nome, que pensam assim: a gente precisa gerar emoção nas pessoas, então nós vamos ter o melhor som, nós vamos ter a melhor qualidade visual, então você percebe o quê? A preocupação técnica de estudar as pessoas, mas simplesmente por causa de números. Ele não está preocupado com o evangelho. Meu Deus. Então, se a mentalidade dele está em crescimento somente, sem qualidade, ele só quer técnica, ele só quer números, ele não está preocupado com a palavra, ele não quer a Bíblia, ele não quer o evangelho, entendeu? Ele não quer uma palavra que gere transformação, ele quer gerar emoção nas pessoas, ele quer que a pessoa entre na igreja e fale: uau, que lugar é esse? A música com clima, o ambiente, a luz, é tudo perfeito, aqui é o lugar que eu posso trazer meu filho, eu me sinto bem, eu vou lá, faço alguma coisa, dou a minha oferta, dou o meu dízimo e isso traz paz para o meu coração e eu volto aqui outras vezes porque eu quero sustentar esse reino aqui, quando na verdade a percepção do evangelho é o contrário. Eu dizimo porque não é meu, eu entrego aquilo que é para Deus porque eu quero que a causa do evangelho continue acontecendo, eu quero que esse evangelho continue sendo pregado, eu entendo a necessidade de colaborar com o reino, eu entendo que aquilo que vem na minha mão não é meu, é o Senhor que me dá saúde, que me sustenta, eu oferto porque eu entendo o princípio de generosidade e na verdade tem muitas pessoas que têm o conhecimento do que estão fazendo e fazem com o mal, com a intenção de usufruir. Pastor, mas esse seu pensamento aí, ele não se encaixa um pouquinho em Oséias 4:6? Sim. O povo está sofrendo pela falta do conhecimento. Sim. Porque o sacerdote, né, não quis o conhecimento, o sacerdote ele rejeitou o conhecimento. E aí, cabe um pouquinho nesse texto, né? Cabe perfeitamente. A gente está falando muito desse texto aqui, né? Cabe perfeitamente. Tem muitas pessoas que falham pelo conhecimento, tem pessoas que falham usando o conhecimento, usam para manipulação. Eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja buscar, eu estava com o coração queimando, queria ouvir uma palavra e no Rio de Janeiro, qualquer lugar, onde eu vou aqui que o pessoal não me conhece, aí eu vou... Tentei, é difícil, né? Aí procurei um lugar porque eu já prego desde 11 anos de idade. Imagina. Rio de Janeiro todo eu prego desde 11 anos. Então, eu já fui tudo quanto é igreja aqui do Rio, sempre né? tem um. Sempre tem um. Aí eu falei, vou procurar um lugar ali. Aí fui num lugar, acho que aqui ninguém me conhece. Aí o pastor pegou um jornal, na época era jornal, tá? Hoje não tem mais jornal. Né? Eu gostava da época de mas o jornal era bom. Pegou o jornal, no púlpito, aí leu, começou a ler a notícia de hoje. Hoje, olha como é que tá a notícia de hoje. Não sei o que, o povo fala disso e tal. E começou a ler. Ele ficou 30 minutos falando só do jornal. Ele não leu a Bíblia, cara. Meu Deus. Ele não falou da palavra de Deus. Uma igreja mega grande. Mega grande. O cara inteligentíssimo, conhecimento absurdo, pós-doutor e tem tantas... Aí eu te pergunto, o
cara não tem conhecimento disso aqui. Será que ele não sabe usar o básico? Eu não vou para a igreja, cara, ouvir Aristóteles. Eu não vou para a igreja ouvir filósofo. Eu não vou para a igreja... Tá na moda agora o pai da psicanálise falar de Freud. Eu não vou para a igreja ouvir isso. Olha só, veja bem, eu não estou sendo contra essas ferramentas. Não sei se você me entende. Eu não sou ignorante. Eu estudei. Eu estudo para isso, tá? Eu estudo para isso. Eu entendo a importância. Quando eu fico doente, eu vou ao médico. Sim. Eu entendo que o psicólogo é importante na terapia, ele tem um trabalho importante. Psiquiatra com remédio ajuda muitas famílias. Eu entendo tudo isso. Mas o altar da igreja é lugar de falar de teologia. A mensagem é cristocêntrica. Tem que se falar sobre Jesus. Eu vou ali, eu quero ouvir Jesus. O que vai me tirar da depressão, da inquietação, da fraqueza, as dores que eu estou vivendo é Jesus. Eu tenho que ouvir falar sobre Ele. Eu não estou indo no púlpito de uma igreja, num culto, para ouvir sobre Aristóteles, para ouvir sobre Freud, para dizer que o pai da psicanálise é assim que ele enxerga a mente, o emocional. Não, eu quero ouvir falar sobre Jesus. Eu quero ouvir falar sobre alguém que morreu por mim, que ressuscitou, que me dá vida, que me transforma. É sobre Ele que eu quero ouvir. Eu quero ouvir falar sobre Cristo. É Ele que passou e continua mudando gerações. Freud se foi, Aristóteles se foi, são pessoas que são importantes para a literatura, mas só teve um que mudou a história da humanidade, que se chama Jesus. Só teve um que o mundo é antes dele e depois dele. É Jesus Cristo, tá vivo. Então, se eu vou para a igreja, qualquer lugar que eu for, eu quero ouvir falar sobre Cristo. A mensagem tem que ser bíblica. E é isso, a minha preocupação é com isso. Forte Brasil. Eu tenho uma pergunta, várias perguntas aqui, vou direcionar. Comi uma balinha sem querer aqui, tá? Comeu no momento balinha? errado. Comeu? No momento errado, me desculpe. Me permite. Ela tá aí, ela tá aí. Minha esposa tá aí? Tá. Te amo, meu amor. Você sabe que a razão da minha vida é você. O Brasil perdeu um jogador muito grande, mas o senhor ganhou um marido. Giovanni morreu? Não, Varão. Ela falou quando eu parei de jogar, né? Ah, eu tá. fui intimado. Parou ou foi parado? Eu fui intimado. Ela Ah, falou, tá. ou eu a bola. Eu tinha espelho em casa, né, Varão? Fiquei. Aí veio Neymar, veio os meninos aí. Deixa os meninos, né? O menino Ney foi, né? Chamaram. Não sei se vai jogar, mas... Tá lá com a panturrilha meia podre, né? Tá A meio panturrilha. ruim. Né? Obrigado aí pelo carinho. Façam suas perguntas, vai ser direcionado. A gente falou de oração, pastor, e tem uma pergunta aqui. Como alguém pode fortalecer a vida de oração mesmo vivendo uma rotina corrida? Que hoje é, né? Pegar a galera... Como é que pode viver Eu vou para Daniel, pô. Lembra de Daniel? Eu acho fantástico a história de Daniel. Quando fizeram um decreto com a intenção de praticamente matar Daniel, sim, né? Quando enganaram o rei para que Daniel fosse morto, devorado por leões, ele sabia que ele não podia orar, ele sabia que o decreto era para atingir ele, né? Só que mesmo assim ele continuou com a rotina dele de oração, né? Ele continuou orando e com a janela aberta. A Bíblia deixa claro isso, que ele não estava se escondendo de ninguém, não estava com medo de ninguém, ele estava vivendo a vida dele com Deus, né? E por causa disso ele foi jogado numa cova com leões e Deus também livrou ele, né? E Deus também guardou, preservou a vida dele. O que eu entendo dessa importância de oração? Que existem rotinas espirituais que não podem ser quebradas. Não podem ser quebradas. Daniel preferiu ser levado na cova com leões, preferiu a morte do que perder a rotina dele com Deus. Meu Deus. Então, da mesma forma que você precisa comer todos os dias, você não come? Sim. O corpo não sente? Você precisa fazer um exercício, você precisa se cuidar. Quem treina tem que ter disciplina. E o cara dá um jeito, não sei. Se levanta 4 horas da manhã, ele levanta 3 para fazer alguma coisa, para dar uma caminhada. Ele precisa, porque ele precisa da saúde. Prioridade, né, pastor? Isso aí. Então, exatamente, usou a palavra que eu iria usar, pastor. Ele precisa entender qual é a prioridade dele. Se a oração é algo que para ele é importante, ele tem que encaixar ela na rotina, ou melhor, a rotina dele que tem que se encaixar na oração. Meu Deus. A oração tem que ser algo fundamental para ele. Entendeu? Aí. John Wesley dizia o seguinte, que quando ele não orava o suficiente no dia, ele orava às 3, ele orava às 6, ele orava às 9. Quando ele não orava o
o suficiente, que ele orava mais de 3 vezes ao dia. Aí ele levantava às 3, levantava às 6, orava às 9, entendeu? Então um homem sem oração é um homem sem vida. Sim. E a gente dá sempre a desculpa da rotina, né? Corrida, todo mundo tem uma rotina corrida, né, Varão? E eu contei aqui uma vez aqui que eu fui lá no culto da IPAN, né? E o líder dos homens deu de mão aberta, né? Sobre esse negócio de oração, que a gente dá desculpa, a gente não tem hora, né? Não, esse horário aqui é do futebol, esse horário é da academia, esse horário é da esposa, esse horário é do trabalho, esse horário. É o que ele falou, acorda mais cedo. Se levanta 5, acorda 4h30. John Piper, ele tem uma frase fantástica de oração, tá? John Piper diz assim, ó: não são os dias maus que impedem de orar. Exatamente. São os dias bons. É bom isso. Já ouviu essa frase? É verdade. Não são os dias maus que te impedem de orar. São os dias bons. Tá tudo bem, né? Não é quando tá mal que a gente deixa de orar, porque quando a gente tá mal, o processo, ele impulsiona você a buscar. Sim. É quando tá tudo bom. É quando a porta tá aberta. É quando as crianças estão com plano de saúde. É quando você está bem financeiramente. Tá tudo muito bom. Aí você não encontra uma necessidade de orar. Por causa disso que Jesus falou. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico está ocupado e tem recursos. Quando tá tudo muito bem, eu tô rico, tô legal, eu não encontro motivo para orar. A zona de conforto, ela é perigosa. Eu sempre digo que o sucesso, ele é mais perigoso que as derrotas. Sim. Porque as derrotas, elas me impulsionam para perto de Deus. Enquanto o sucesso, ele me coloca em uma zona de conforto, onde eu não encontro a necessidade de buscar o Senhor. Eu não lembro se essa frase, eu acho que era de Spurgeon, que ele dizia assim: o pior fracasso de um homem é quando ele tem sucesso em coisas que Deus não aprova. Meu Deus. É quando ele tem aprovação. Eu vi essa frase hoje, cara. Você leu? Vi. Então a gente está na mesma visão. Eu vi essa frase hoje. O pior fracasso de um homem é ter sucesso em coisas que Deus não aprova. Então, quando você tem sucesso fora da aprovação de Deus, esse é o seu pior fracasso. O perigo é o sucesso. O perigo não é o de amar. O perigo é você, mesmo com sucesso, você manter a rotina de oração, você está bem com Deus, você continuar buscando. Então, essa pergunta que esse irmão fez aí se tiver apertado o negócio, ele vai dar um jeito de orar. Sim. Mas se tiver muito bem, ele vai pensar: deixa eu ver qual o momento que eu vou orar. Entendeu? Então a oração não tem que ser perdida. Isso. Eu ministrei no monte sexta-feira passada, eu falei sobre isso, sobre o perigo da ociosidade na vida do crente. E citei o exemplo de Davi. Davi era homem de guerra, para estar no campo de batalha. Davi ficou em casa, mandou Joabe e ficou aonde? Onde ele caiu. É isso aí. Ou seja, cara, o conforto nos coloca numa zona de perigo, mano. O crente está em guerra o tempo todo, rapaz. Ou não, pastor? E sobre oração, Marcão, eu acredito muito, né? Eu trabalho com isso em mim. A oração, eu não separo de horas, porque a oração ela vai muito além de momentos. Né? É assim que eu trabalho na minha vida. Que eu tô sempre lembrando, tô sempre pensando. Eu não sei se funciona assim com o senhor. Acho que eu fico meio bitolado, porque eu fico o tempo todo montando pregação na minha mente, pensando na palavra, meditando na palavra. Eu sou o tempo todo assim. O senhor fica em espírito de oração, vamos dizer assim, ou não? Eu não sei dizer, não sei explicar como é isso. Eu vou andando, eu tô pensando na palavra. Eu volto, tô pensando na palavra. Eu tô sentado, eu tô pensando na palavra. Mas o importante não é ter uma rotina? Eu tenho a rotina de oração, mas um horário específico. Eu não consigo separar. Assim. Eu tô errado, não? Se separar um momento. Porque Paulo ele fala sobre orar sem cessar. Sem cessar. Então, orar sem cessar não é você viver de joelho. Isso. Né? É você viver em espírito de oração. Né? Mas nessa pergunta que o rapaz fez, foi uma pergunta sobre prioridade. Sim. Né? E você ter essas prioridades que não podem ser quebradas na sua vida. É importante você manter a sua vida espiritual, você ter um padrão. Isso é importante. Isso aí, viu, Baiano? O senhor vai ter uma prioridade para orar, pastor presidente? Cara, é o que me sustenta, irmão. É o que sustenta o crente. O crente sem oração não dá, varão. Ou dá? Não dá, varão. Voltando no assunto aqui que ele falou aí sobre ter prioridades, a gente sempre dava desculpa, né? Não vou orar porque eu trabalho, não vou orar porque eu tenho tempo, vou orar. Acorda mais cedo, varão. Ou dorme mais tarde, arruma um tempinho.
Em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer outra pergunta aqui, pastor. Vamos voltar aqui pro retaliação espiritual. O senhor já sofreu alguma retaliação espiritual? E antes de responder essa pergunta, queria que o senhor respondesse o que seria retaliação espiritual, que é mais fácil. Depois eu queria que o senhor respondesse se o senhor já foi retalhado, já teve algum problema de retaliação espiritual. Tá. Eu já tive muitos problemas com retaliação espiritual. Isso aí a gente que trabalha na obra, lidando com pessoas, você, por exemplo, você começa a cuidar de gente, você entra na guerra de alguém, sim, você vai trazer consequências espirituais para isso, né? A gente tem base bíblica para falar sobre isso. Jonas, por exemplo, ele estava afundando o navio dos outros. Não era dele, né? O navio não era dele. Ele entrou num navio que era de alguém, sim, e começou a levar uma tempestade e quase matou um monte de inocentes. Desobediência. Sorte que Deus interviu. Então, assim, isso aí também até dá mensagem, né? Você deve ter sensibilidade para entender quem você quer ajudar. Porque às vezes você quer entrar em guerra de pessoas que Deus está tratando, né? E se você estiver no meio, você vai sofrer o mesmo vento, né? Às vezes você quer levar para dentro da tua casa alguém que está fugindo da direção de Deus. E o mesmo vento que sopra sobre essa pessoa vai soprar sobre a vida de alguém que está colocando um Jonas dentro do barco, né? Infelizmente, essa é a realidade. Até para a gente ajudar hoje, a gente precisa saber quem nós vamos ajudar. Eu sei que o Evangelho, ele manda eu ajudar independente se eu conheço a pessoa ou não. Sim. Mas nós vivemos tempos hoje que existem pessoas que, se você ajudar, você ajuda e você fica pior que a pessoa. A pessoa acaba te trazendo problemas terríveis, e não só espiritual. Eu conheço pessoas que passaram problemas judiciais, problemas, enfim, porque simplesmente compactuaram com uma coisa de alguém que estava todo enrolado e levou essa desgraça para a vida dela. A Bíblia também diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente precisa ter essa preocupação também com essas pessoas. Eu entendo que a palavra retaliação, eu defino ela da seguinte forma: é como se Deus fosse o seu escudo, né? E o ataque principal fica no escudo, e algumas retaliações passaram daquele escudo e acabam te atingindo. Então eu vejo retaliação dessa forma. É como você saiu para se envolver numa guerra de alguém, sim, ou em algo por alguém, e na função de intercessor, que intercessor é se colocar como mediador por alguém, ou na, sim, brecha por alguém, orar, né, pela vida de alguém, e aquele ataque que era para atingir, destruir aquela pessoa, acaba também atingindo você. Mas o principal ataque ficou no Senhor que te guardou, né? Então, quando você assume uma guerra que Deus te deu direção também para você entrar, Ele te protege, Ele te guarda. Eu acredito que o ataque maior não te atinge porque Deus te preserva, sim, mas você sofre essa palavra que você usou, as retaliações, sim, né, que são parte do ataque que veio sobre a vida dessa pessoa. Mas eu acredito que nem toda guerra a gente tem que entrar, tá? Isso. Nem toda batalha a gente precisa assumir. Quando você entra numa guerra fora da direção de Deus, você acaba entrando em problemas que Deus não queria que você vivesse. Tem muita gente que está sofrendo eventos que a mesma pessoa plantou. E se você entrar, você vai levar as consequências que essa pessoa criou para a vida dela. E você precisa ter noção para entender. Pô, eu tenho que entrar nessa guerra ou não? Eu tenho que ajudar ou não? Né? Então, existem retaliações espirituais que às vezes você sofre e Deus não queria que você sofresse. Isso aí. E como ter o discernimento? Existe essa possibilidade de a gente ter discernimento de qual pessoa a gente pode ajudar, qual guerra a gente pode entrar? O ideal é que ore antes, ter esse discernimento. Como ter esse discernimento? Primeiro a gente precisa ter esse relacionamento profundo com Deus, para que dentro desse relacionamento Deus ele possa direcionar os seus passos para você saber os caminhos que você vai entrar. Porque não tem como não ser espiritual, eu não espiritualizar isso. Sim. Eu lembro de Davi, por exemplo, vamos lá, Davi. Teve um momento que Davi falou: Senhor, me diz aí se o Senhor está comigo para entrar nessa guerra.
Aí Deus usou o profeta e falou: Davi, eu não quero você na batalha. Davi ficou parado e não entrou na guerra. Passou mais algum tempo, né? Não muito tempo, vem um outro povo. Senhor, é de ti entrar nessa guerra agora? Deus falou: Davi, vai lá que eu sou contigo. Então, Deus deu 2 direções para Davi num período muito parecido. Sim. Acho que praticamente contra o mesmo povo. Só que numa direção Deus falou: para, na outra direção Deus falou: vai. Então, a gente precisa ter primeiro esse discernimento espiritual, esperar a voz de Deus se apresentar. Como é que você faz isso? Você vai orar, você vai buscar, você vai ter uma vida com Deus, para Deus te dar uma direção mediante aquilo que a pessoa precisa receber. Segundo, além daquilo que é espiritual, eu acho que um momento de conversa com alguém, você passa a entender o aspecto de vida que essa pessoa está levando, né? Como ela chegou até aqui. Como ela chegou, se ela plantou ou não. Sim. Né? Eu vou puxar para um assunto que não tem muito a ver, mas você vai entender. Sim. Né? Você vai entender porque tem um sentido. A pessoa vem para a minha igreja, eu sou pastor. Chegou na minha igreja agora. Aí, veio, tô aqui, pastor, vim congregar com o senhor, você é de onde? Eu sou de fulano. Mas fulano não me recebeu bem lá, fulano é problemático. Já sendo um alerta, já tem uma direção de Deus aqui. Por quê? A pessoa tem que sair falando mal do outro líder, porque ele está falando mal. Sim. Então isso já me direciona, porque eu vou assumir um compromisso de responsabilidade com uma pessoa que eu estou vendo que essa pessoa é problemática. E eu preciso também identificar os sinais. Que eu estou falando sobre espiritualizar, e nem sempre Deus fala de maneira explícita. Eis que te digo, não vai. Às vezes são sinais, né? Às vezes o camarada, ele é enrolado e Deus vai te mostrando. Sim. Olha esse caminho aqui, não entra nessa guerra. Olha isso aqui, olha essa situação aqui, olha o caráter dele. Ele mentiu aqui em coisa pequena. Entendeu? Às vezes você quer abrir sociedade com alguém e você vai abrir sociedade com um cara que é mau caráter. Se ele mente para a esposa, não vai mentir para você? Mentiu um negocinho bobo, mas foi bobo, mas mentiu. Então você precisa se ligar nos pequenos sinais que Deus fala. Sim. Tem um versículo na Bíblia, naquela história da mulher cananeia, quando ela começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de Davi. Aí a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. A Bíblia não diz que Jesus não respondeu nada. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Então, nem sempre ele vai falar com palavra, mas ele vai falar. Você precisa se atentar aos sinais. Você precisa se atentar à forma como Deus vai falar. Às vezes ele vai usar uma frase, às vezes ele vai usar uma situação, uma música, um ambiente, uma circunstância. Você precisa se atentar aos detalhes. Deus vai te dar sinais. A pessoa quer casar. Eu quero que Deus use o profeta, eis que te digo é ele. Às vezes Deus não vai dizer que é ele. Sim. Não é não? É verdade. Só que aí você vai olhar para onde? Você vai olhar para a forma como esse cara trata a mãe. Você vai olhar se ele gosta de trabalho. Você vai olhar se ele é agressivo com você no namoro. Mas Deus usou um profeta e disse que é de Deus, mas no namoro ele pegou no teu pescoço. Você vai casar com esse cara? Meu Deus. Esse cara ele tem um impulso para se tornar um agressor, cara. Você vai casar com ele, Deus está te dando sinais. Depois casa, fala que Deus não falou nada. Como é que Deus não revelou? Deus deu sinais. São pequenos sinais que a pessoa precisa ter. Entende? Então como é que eu me livro dessas retaliações? Sim. Como é que eu me livro? Os pequenos sinais. Olha os sinais. A pessoa que está chegando. Olha, eu não gosto de sentar numa mesa que no meio dessa mesa que eu tô, o camarada começou a falar mal de um, falar mal de outro. Se sentou na mesa, já sabe mal de todo mundo. Meu Deus. Eu não gosto. Por quê? Porque o camarada já deu sinal que ele é uma pessoa mau caráter. Você vai sair, vai ser a primeira pessoa que ele vai começar a falar mal. Ele vai falar pelas costas, entendeu? Então você tem que ver os sinais de relacionamento que você vai construir, que você vai ajudar, que você vai trazer para perto. Entendeu? Forte isso. Caraca, aí... Fala aí, pastor. Entrou uma fala de Paulo aos Coríntios, né? Acho que é a 1 Coríntios que ele diz assim: o homem espiritual discerne todas as coisas. Forte isso aí, né? Forte, cara. Isso aí. Ele tá falando que eu tô viajando e Paulo fala, cara, e por ninguém ele é discernido, porque ele é espiritual. O cara vai discernir quando é carne, quando é espiritual.
Paulo fala isso. E o mesmo Paulo diz, quem é carnal é declinado das coisas da carne. Isso, é. Quem é espiritual é declinado das coisas do espírito. A maneira como a pessoa se aproxima de você mostra a percepção que ela tem de vida, se ela é carnal ou espiritual. Caramba, é a mesmo. maneira como ela guerreia, a maneira como ela vive, a maneira como ela resolve os seus problemas. E se ela planta na carne, ela colhe na carne. Aí você entra numa guerra de alguém que é carnal, você vai entrar em ventos de carne. Verdade. Você vai entrar em impulsos carnais, você vai se envolver em confusão, você vai entrar em circunstâncias que Deus não tem para você. É por isso que eu prefiro plantar no espírito. Ainda que no espírito às vezes doa. Sim. Você está na tua razão, você pode agir na carne. Eu prefiro agir no espírito. Porque a colheita do espiritual é melhor do que o carnal. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa ter discernimento, pô. Discernimento Caramba. total. Oração. Vamos orar, Brabo meu isso aí, povo. tá? Forte Brasil. Tem uma pergunta aqui, pastorzão. Qual a mensagem Deus tem colocado mais forte no seu coração para este tempo? Para esse tempo, Sim. a mensagem... eu já tenho pregado já há alguns anos sobre isso, né? Eu acho que eu não sou um pregador de várias mensagens, eu sou pregador de uma mensagem. Em cima de uma mensagem vai saindo outras. Legal. Eu sou um pregador que eu entendi que Deus me chamou para trazer uma mensagem de alinhamento, de levar pessoas ao arrependimento, para mais perto de Deus, para preservar a essência da palavra, para confrontar aquilo que o mundo está vivendo, para falar sobre o que Cristo fez, sobre a salvação, sobre os valores da cruz e principalmente nos feitos dos evangelhos, né? Tudo voltado para Cristo. Sim. Né? Então eu entendi isso. Por mais que eu pregue, se você for no meu canal no YouTube, você vai ver lá, deve ter mais de, mais de 1000 vídeos de Sim. pregações, mensagens de... Eu já preguei em vários textos da Bíblia, mas o meu coração só queima para uma coisa. Então, toda mensagem é sempre com a intenção de trazer alinhamento, é sempre com a intenção de gerar transformação de vidas. Porque eu entendo que a salvação pode ser perdida e a igreja precisa estar preparada para isso. Meu Deus. Né? E aquilo que pode impedir a minha salvação tem que ser um alarme que a igreja tem que pregar contra. Eu preciso falar daquilo que é importante. Então, se a mensagem que eu tenho que pregar para esses tempos é Jesus, é o Jesus que transforma, é o Jesus que salva. Aleluia. Mas não é esse tipo de Jesus que muitas igrejas têm pregado por aí. É uma como é que eu vou usar um termo correto? É como se fosse uma configuração diferente, mas não é configuração. Uma distorção. É uma transformação. É tentar trazer ao povo a mensagem genuína. Sim. É o que nós falamos aqui, o que Paulo falou a Timóteo. Haverão tempos que os homens serão amantes de si mesmo, né? Se prenderão a falsas doutrinas, né? A falsos mestres. Sim. E a igreja tem precisado voltar à mensagem da cruz. Então a minha mensagem que eu prego, que eu tenho falado, que eu tenho dado a minha vida, que eu tenho estudado, ensinado, é sobre isso. São mensagens que fazem você entender, peraí, eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus. Se eu não procurar Jesus, eu não vou ter força para mudar de vida, para mudar minha mente, para mudar meus pensamentos. É Jesus que muda o meu caráter, é Jesus que muda a minha vida. Eu preciso passar por uma transformação para ser salvo. Não porque a salvação é dom gratuito de Deus. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Então, por eu entender que eu fui salvo em Cristo Jesus, eu preciso ter uma vida transformada. Então, essa é a mensagem que eu prego e tenho pregado. E só quem transforma é Cristo, né, pastor? Todas as mensagens, o senhor acha que todas as mensagens tinham que se converter para Cristo? Sim. O final é Cristo? Sim. Você vai pregar em Gênesis, termina em Jesus. Você prega em Êxodo. Porque, na verdade, quando a gente estuda lá a teologia, em tudo a gente vê Cristo. É verdade, sim. Né? Desde o Éden, Gênesis, a criação, a construção. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Então, Cristo está na criação. Né? A gente vê Cristo na criação. Eu ia fazer uma pergunta para o pastor aqui, mas vou fazer. As suas mensagens são mensagens de, como dizer assim, de trazer ou de exortar. A minha, eu já descobri que eu não sou muito de ganhar pessoas, né, com as minhas mensagens.
Eu sou mais de conserto, de falar, né? E o senhor, como é que o senhor se coloca? As suas mensagens, elas levam pessoas a se converterem mesmo, a vir para Jesus, ou levam a pessoa a se consertar, na sua visão? Jeremias. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração é sempre uma mensagem de gerar uma genuína conversão. Né? E eu sempre falo, eu não prego, eu não bato na igreja. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Sim. Eu bato naquilo que você acha que é igreja. Você tem um entendimento sobre o evangelho que muita coisa você aprendeu errado. Então eu confronto a apostasia, os falsos ensinos, a mentalidade, esse sistema de mentalidade corrupta gerado pelo pecado, pela iniquidade, que é a prática do pecado sem arrependimento, é o que eu tenho falado contra. E tem muita gente que está dentro da igreja que não se converteu de verdade. Está na igreja, mas ainda não entendeu o que é ser igreja. E só vai ter um entendimento quando há o ensinamento da verdade. Né? Eu volto a dizer, a primeira mensagem que Jesus pregou, arrependimento. A última mensagem que Jesus pregou, arrependimento. O que Jesus ele disse que é? Ele disse, eu sou a verdade. Entendeu? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por ele ser a verdade, o oposto da verdade é a mentira. Total, que é o diabo. Total. Que o diabo vai distorcer a verdade. É verdade. Ele vai tentar todo o tempo fazer com que essa mensagem não seja pregada. Então por que muita gente não muda, não é transformada? Por que a gente não está vendo um evangelho crescendo com qualidade? Desculpa quem pensa que o evangelho cresce com qualidade no Brasil. Eu não acho que cresce dessa forma não, tá? É só olhar para o país, né? Eu acho que a influência da teologia de fora, inclusive teologia americana, você vai, por exemplo, tem pessoas que moram nos Estados Unidos, podem dizer isso, pessoas que dizem que são cristãs lá e vivem uma vida promíscua, cara. Total. Uma vida comum. É algo natural lá, a música, o ambiente, não há uma diferença, né? E tem muitos evangélicos aqui no Brasil que estão caminhando no mesmo parâmetro, se tornou moda. Sim. Se tornou moda. Né? Então eu não acho que a igreja ela cresce com qualidade. Tem um número gigantesco, mas também não tem uma mudança genuína. Eu acho que se realmente o evangelho está crescendo de maneira absurda no Rio de Janeiro, vai acabar com o tráfico. Exatamente. Vai acabar com as drogas. Total. Vai acabar, entendeu? Total. Então, por que tem muita... tem igreja que tem lá que está fazendo a diferença? Tem igreja que está fazendo a diferença, mas tem muitos lugares que não estão pregando o evangelho real. Sim. A ponto de não gerar transformação. Por exemplo, a gente está falando agora, eu citei sobre a questão de comunidade. Tem pastor que aceita pôr dinheiro do tráfico, que acha normal, aceita valores, abençoa os bandidos. Vai lá, meu filho, vai trabalhar, Deus te abençoe. Peraí, meu Deus. Vamos ensinar a verdade pro cara. Vamos mostrar para ele que isso aí não tem bênção de Deus, né? Que é um dinheiro voltado com sangue, e que não tem bênção em você receber um dinheiro que você sabe a origem, que é maléfica, né? E você precisa mostrar para ele a importância do evangelho pela alma dele. Cara, isso aí vai te levar para o inferno. Você tem que pregar. Eu sei que tem igrejas sérias que pregam lá, sim, que falam lá, mas tem muitos lugares que acabam não pregando, vão compactuando, vão se entregando essa malandragem brasileira. E isso não gera transformação de vida. Então, se o evangelho aqui está sendo pregado de forma genuína por todas as igrejas no Rio de Janeiro, tem que diminuir corrupção, violência, malandragem. Entende? É o que eu penso. Esses que chegaram até aqui, aqueles que estão alvoroçando o mundo. É isso aí. Pastor, eu queria deixar registrado aqui que eu sou novo convertido, né? Mais ou menos. 16. Tu se converteu? Eu me converti em 2016, né? Tô brincando, né? Convertido. Tô tentando. E o senhor fez parte do, vamos dizer assim, do meu caráter cristão. Ouvi muitas suas pregações. Por isso que eu fiz essa pergunta, se toda pregação deságua em Cristo, porque eu já ouvi muitas pregações do senhor, muitas mesmo. E eu vejo que 99% dela, a maioria, né, deságua em Cristo, e realmente deságua em Cristo. E eu fiquei muito seletivo para ouvir pregação, depois que eu ouvi muitas pregações do Senhor. E realmente eu concordo em gênero, número e grau. Acho que Cristo é o final, é o começo, é o princípio, é o final. De todas as pregações tem que desaguar em Cristo. É Ele que muda, o caráter, Ele que, se você roubar, você vai parar de roubar, se mentir, parava de mentir. É na palavra, e é Ele, é por Ele.
Para Ele são todas as coisas. E eu agradeço muito, muito que o senhor persiste, insiste, né? E vejo muitas pregações do senhor, vejo que a galera curte bastante. Eu queria agradecer e deixar registrado aqui que o senhor formou meu caráter muito do que eu sou hoje. Que honra. Do que eu ouvi muitas pregações do senhor, bastante mesmo, né? Não foi pouca, não. Queria agradecer muito o senhor ter vindo aqui no podcast, né? Mais uma vez, esse podcast está aberto para o senhor. Quando o senhor quiser vir, fique à vontade. As portas aqui estarão abertas para o senhor. Muito do que o senhor prega é o que a gente, né? Tem como verdade. É bom saber que a gente não está sozinho, né, cara? É o que o senhor acabou de falar mais cedo aí. Parece que a gente é meio doido, né, cara? A gente fica falando as coisas aqui, batendo em ponta de murro de faca, dando... Mas a gente vê que tem muitos que não se dobraram ainda ao sistema. Esse sistema... infelizmente corrupto, né? No nosso meio também, infelizmente. A gente tem que falar isso, infelizmente. Mas a gente tem a noção que tem muita gente que não se dobrou e não vai se dobrar ao sistema, porque tem um céu para chegar e tem uma galera para a gente levar, né? Obrigado mesmo por o senhor ter vindo no podcast, agradeço. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, conta com a gente aí quando o senhor puder e quiser, tá bom? Amém, meu irmão. Eu que agradeço aí o carinho de vocês, obrigado por mais uma vez me convidarem, ter o privilégio de estar colaborando aqui com o Evangelho, né? É sempre uma honra poder falar da palavra de Deus e que Deus continue fazendo crescer esse projeto de vocês aqui na internet, que é uma ferramenta que alcança muitas pessoas, discipula, salva, transforma. Não é um caminho fácil. Sim. Né? Se fosse um caminho fácil, vocês escolheriam falar outra coisa, mas vocês escolheram falar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. E eu creio que está dando fruto e está gerando transformação na vida das pessoas. Amém. É isso que a gente pensa, a gente almeja, né? Já tivemos aqui conversões ao vivo, falando de sexo, droga e homossexualidade. Duas almas para Jesus, e isso é que importa, é o que ele acabou de falar. Se a gente quisesse like, né, visualizações, era fácil, era só, né, começar a falar um monte de besteira aqui que era rápido. Heresia vai rápido. Mas Deus está no controle, Deus está no comando. Você que está ao vivo com a gente, eu vou deixar ele se despedir por último, não vai embora, rapidinho, tá bom? Pastor Baiano, o dono da igreja, se comportou hoje. É verdade, eu senti também. Pô, diante do pastor, eu vou ficar falando besteira. Aí tu me queima. Puro suco. Tá vendo, Marcão? Puro suco. Fez parte da nossa, né? O senhor também, fez sim. Obrigado pelo carinho. Se gratificante. Obrigado, tá, pastor? É verdade. Manhã, aprendeu alguma coisa? Se converte. Tá? Manhã do interior da Bahia, né? Gente, vamos falar. Não é minha mãe de Salvador. É Salvador? É, só que ela tá morando no interior da Bahia. Gente, muito obrigado pela companhia. Queria deixar aqui uma coisa para vocês, cara. A porta ela não foi reformada, ela ainda continua estreita, tá? Não houve reforma na porta, não. A porta de Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. E você, muito obrigado pela sua companhia até agora, muito obrigado mesmo. Mas, gente, espalhe essa mensagem aí. Mande essa mensagem para pessoas. As pessoas precisam escutar o Evangelho da forma com que ele foi escrito por Cristo, né? Cristo é o próprio Evangelho, mas a forma com que Cristo destinou o Evangelho é desse jeito aí, irmão. Verdade. Então a gente não está aqui para brigar com A nem com B, a gente está apenas defendendo o que a gente acredita. A gente acredita na Bíblia Sagrada, a gente acredita nas Escrituras, tá bom? E agradecer a Deus também, porque o pastor falou aqui sobre a gente alcançar. Nós já estamos em países muçulmanos, gente. Nós estamos na Nigéria, nós estamos no Timor-Leste, nós estamos na Rússia, nós estamos no Afeganistão, Angola, Estados Unidos, Espanha, Itália, o mundo inteiro, o Brasil, todos os estados da federação estão aqui no podcast. Então, gratidão a Deus e a vocês, tá bom? Até a próxima. Tem um abraço aqui pra ele lá de Goiás. Tem aqui, verdade. Uma seguidora do pastor Karine Vale. Admiro muito o pastor Rodrigo Santana, falo de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. Obrigado pelo carinho, tá bom? Faz, Big Boy. Minha vez, pastor, muito obrigado, gratidão mesmo. Eu não sei quem é que responde lá o seu, mas já agradece pelo carinho. É verdade. Prontamente sempre atende, responde a gente com todo carinho. Então, o meu muito obrigado mesmo. Deus continue te abençoando aí. E essas portas literalmente estão abertas. Agora o senhor que me manda mensagem, volta com um tema que as portas estão abertas, tá? Gratidão.
E você de casa aí já sabe, né? Para de murmurar pelo aquilo que você não tem, seja grato pelo aquilo que Jesus te deu. Tamo de volta amanhã de novo às 17 horas, Marcou. Forte, amanhã Brasil. é a G-Pod, hein? A G-Pod. A gente tem mais um podcast aqui com a gente. Isso. Pretendemos botar mais, tá? Ah, meu irmão. O reino é um só, Tá velho. mudando, as coisas tá mudando, É um hein? só, tem a Tem que o muro tá baixo. A G-Pod. Podcast bacana. Pastor, obrigado mais uma vez. De nada, Deus meu abençoe seu ministério, sua família, sua caminhada. Conta com a gente. A frase que o Big Boy falou agora é minha. Sou que manda. Agora o senhor vai ligar, eu quero ir tal dia. Dá pra eu ir? Os amigos agora fazem assim. Tem um desse monte que tá jeito. fazendo assim, né? Obrigado pelo carinho. Essa câmera é sua. Fica à vontade aí. Amém. Eu que agradeço aí a honra de poder estar com vocês aqui mais uma vez, pelo carinho, né? Quero mandar um beijo também para minha esposa que tá assistindo o podcast. Ó, se saiu bem, ó. A minha 50 do esposa- segundo tempo, hein? A minha esposa, Kathleen Santana. Legal. E o meu príncipe Benjamin, né? Que deve estar chegando, já chegou da escola essa hora, né? Opa. E vocês são a alegria do meu coração. Deus abençoe a vida de vocês. Você me permite deixar uma palavra aqui? Claro, fica à vontade. Tem uma frase que eu digo sempre que eu sou a razão dos meus erros, Deus é a razão dos meus acertos. Toda vez que eu faço, dá errado. Toda vez que Deus faz, dá certo. Procure na sua vida sempre se submeter àquilo que Deus tem para você. Porque do seu jeito você vai fazer muita força e vai errar. E você vai perceber que às vezes aquilo que deu errado é resultado daquilo que você escolheu. Mas se você escolher o que Deus tem para você, vai dar certo. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte. E às vezes você está querendo insistir em algo tão grande que no final vai dar errado. Não olhe pelo seu coração, o coração do homem é enganoso. Vai pela vontade de Deus. A direção de Deus é boa, a vontade dele é boa, agradável e perfeito na sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica na paz.